sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Muito. E hoje nós estamos podendo muito, porque o assunto vai ser bom, vai render bastante, porque o nosso convidado pode muito. Mas antes, aquele roteirinho que é sempre muito importante falar. Deixa sua curtida, se inscreva no canal, pegue o link, mande lá no grupo da família, da tia chata que manda fake news, manda o link do Pode Muito. É muito mais legal, muito mais informativo, divertido, e aqui não tem fake news. Não mesmo. Tanto Não. é que hoje o nosso convidado é um cara que combate fake news, inclusive, e faz um trabalho sensacional à frente do Quebrando o Tabu. Bem-vindo, Gui Anacleto. Muito obrigado, menina. Você falando que eu combato fake news, já me senti aqui um vingador, né? É Eu ia falar, é isso. o símbolo da resistência. É isso, é sobre. É isso. O Gui, então, que é ADM, né, do Quebrando o Tabu, criador de conteúdo, cuida lá do TikTok, parabéns, porque eu nem sei mexer naquilo, até não vou saber também, né? E Gui, Formado em arquitetura, urbanismo, Isso, artista. é artista. De tudo um pouquinho. É o poder. como que agora você dorme? Então, não tem hora pra dormir, né? Na faculdade eles falavam, né? A gente falava, ai, tá passando muito trabalho. Eles falavam, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Trabalho, né? Porque dormir que não é. Pra que dormir? Eu vou dizer que é um desafio fazer esse Pode Muito hoje, porque o Gui é bonito pra um cacete, né? Ai, para. Gente, aí fica assim, ó. Noivo. fala Noivorido, mais. perdão, mas assim. Fala mais. Estou noiva, mas eu posso achar outras pessoas bonitas, né? Sim, e tal. sim, Então, sim. assim, tu é bonita, hein, bem? Obrigado. Nossa. Um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é todo nosso. E como é que tá, assim, você? Como é fazer esse tipo de jornalismo num período de tantas polarizações, né? De um período de tanta tensão, para dizer o mínimo, né? De tanta raiva, de tanto ódio. Como tem sido a resistência ali do Quebrando o Tabu? Então, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a minha vivência já é uma resistência, né? Eu sou um viadinho preto da Zona Leste, acabou aí, né? Então, assim, só o fato de eu existir e de eu estar fazendo o que eu faço, assim, vivendo, respirando e andando por aí, já é uma resistência. Agora, trabalhar com direitos humanos, falar sobre racismo, LGBTQ-fobia, machismo e tudo mais, é muito exaustivo, ainda mais no momento político que a gente está vivendo. Então, assim, às vezes a gente tem uma pressão de que a gente tem que carregar o mundo nas nossas costas e não é bem assim, né? Então, assim, tá muito tenso, eu não vejo a hora disso acabar, de dar tudo certo, pra gente dar uma descansada, porque é realmente muito exaustivo. Todo dia que eu acordo, eu já acordo pensando, qual é o caso de racismo que eu vou ter que falar sobre hoje? Porque parece que virou assim, como eu falei num vídeo recentemente, parece que virou modalidade das Olimpíadas, né? Que o pessoal tá treinando pra ser racista, porque só pode. Cada dia vai piorando. Você faz a gente rir com um assunto tão É, sério. Porque, exato. né? Porque se for pra gente chorar, a gente não para mais. Não, chorar, a gente chora todo dia, Só né? no Também. jornal. E isso de casos de racismo que, por exemplo, são vistos, né? Que são filmados. A gente nem... Qual foi um caso, assim, nesse teu tempo de Quebrando o Tabu, que você foi realmente mal pra casa, que você ficou mal mesmo, de ver, de cobrir? Olha, teve um caso que aconteceu comigo, particularmente, que eu postei um vídeo na internet que eu tava perto da minha casa, e aí eu tava com uma botinha, assim, eu tava próximo do meu aniversário, e eu gosto de me montar no meu aniversário, colocar uma fantasia muito louca, e eu fui na costureira e eu levei o sapato que eu ia usar, e era uma botinha, assim, que tinha um saltinho, e ela era uma botinha de sapateado, então ela tem umas taxinhas embaixo, né? Então, quando eu ando, ela faz barulho, né? Porque salto já faz barulho naturalmente, agora com umas taxinhas de ferro faz mais barulho ainda. E eu cheguei próximo da lotação, eu tinha acabado de acordar, eu fui assim, do jeito que eu acordei, com o cabelo bagunçado assim, mas é meu cabelo, dane-se. E aí eu tava chegando próximo do ponto de ônibus, e aí eu vim fazendo barulho, uma menina que tinha uns 13, 12 anos, ela olhou pra mim e ela começou a me olhar como se eu fosse assim uma aberração. Ela ficou super assustada e me julgando assim. E aí quando ela me encarou, eu falei, vou encarar ela de volta, porque se ela tá me achando bonito, não sei o que tá acontecendo, vou retribuir aqui. E aí quando quando ela subiu na lotação, ela fez o sinal da cruz pra se benzer, como se eu fosse assim uma criatura das trevas. Aquilo mexeu muito comigo. E quando a gente passa por uma situação de preconceito, assim, a gente não consegue muitas vezes a gente se sente meio travado, né? Eu não consigo reagir de cara, às vezes a gente dá uma travada, fala tipo, será que é real? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô sendo paranoico? Sim. E aí eu fiquei encarando ela. E aí ela foi me encarando de volta. E eu fiquei muito chocado porque era uma criança. E, tipo assim, como uma criança tem toda essa autonomia de peitar uma pessoa na rua e falar, tipo assim, seu lugar não é aqui, você é uma aberração, sai daqui. Aonde essa criança aprendeu isso? E na hora que eu desci da lotação, que eu fiquei olhando pra cara da mãe dela, e a mãe dela, tipo assim, como se nada tivesse acontecendo, eu desci da lotação, ela fez questão de subir no banco, ela tava no último banco, e fazer o sinal da cruz pra eu ver.
quando eu tinha descido da lotação e a lotação foi embora. E eu postei um vídeo chorando, assim, indignadíssimo, na minha casa, e postei no Quebrando Tabu. E eu fiquei muito chocada a quantidade de pessoas, assim, eu fui muito abraçado, né? Sou muito grato a isso, mas eu fiquei chocado pela quantidade de pessoas que vieram, tipo, falar, nossa, mas um marmanjão desse, chocado por causa de uma criança, mas assim, era uma criança desse que sofre isso há 29 anos. Exatamente, pra dizer o mínimo, né? E tipo assim, como assim você ficou surpreso? Como você ficou incomodado? É uma criança, sabe? Um marmanjão desse querendo competir com uma criança. Assusta ainda mais, né? Exatamente, assusta ainda mais, porque é uma criança que já tem um empoderamento pra fazer esse tipo de situação, pra fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis por ser quem elas são. E essa criança vai virar um adulto. Exatamente. E aí que assusta mais. Se ela é uma criança, que a gente sempre acredita na inocência das crianças, e já tem essa postura. E que já vem de uma família problemática, né? Ou seja, vem de casa na maioria das vezes. Sim. Agora acaba ficando com mais dó, né? Às vezes da criança, de dizer assim, ela é o fruto de uma família preconceituosa, Exatamente. de um meio preconceituoso. Porque que sabe direito da vida, né? Que vai o continuar que ela aprende. propagando, né? Agora, Gui, como é lidar com preconceito todos os dias? Acordar e você pensar na sua rotina e falar, lá vou eu, hoje eu estou rezando para não encontrar nenhum no meu caminho, que eu tenha um bom dia, porque por mais que a gente esteja do outro lado, tente te abraçar, acolher, dar uma palavra, eu não consigo imaginar o que é viver dentro dessa rotina. A sua vida é isso. É desde sempre. Desde que você se entende por gente, outras pessoas que a gente já conversou. É isso. Desde que eu me entendo por gente, lidando com o racismo. Como administrar esse cansaço? Então, assim, não diminuindo, mas assim, a gente não tem escolha, né? A gente vive num país que é extremamente racista, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Então, assim, a gente tem muitas questões na sociedade que a gente tem que, não diminuindo o poder que o racismo tem, mas a gente tem que fazer vista grossa para algumas coisas em prol da nossa saúde mental. Principalmente eu que trabalho com redes sociais, que estou ali colocando a minha cara a tapa todos os dias numa página que é o Quebrando Tabu, que fala sobre direitos humanos, eu tô passível de receber qualquer tipo de comentário. Sim. Assim. Tem gente que entra nas minhas redes sociais, na minha DM, pra me hostilizar, pra me xingar, pra falar que não gosta de mim, assim, a troco de nada. A pessoa parou o dia dela e foi até o meu perfil. Teve um dia que um cara comentou na minha foto a seguinte frase, eu dei risada, porque era o máximo que eu podia fazer, pelo bem da minha saúde mental. O cara comentou na minha foto assim, eu não sei porquê, mas eu te odeio. Nossa, gratuitão. Aí deita na BR, querido. Vou fazer o quê? Tipo assim, o que você faz? Você vai dialogar com uma pessoa dessa? Não dá. Eu preciso, assim, priorizar minha saúde mental. Então, quando eu comecei a trabalhar no Quebrando Tabu, o que eu pensei? Hater gosta de atenção. Opa. Eles querem que você combata eles ali, que você revide pra eles se sentirem importantes. Então, assim, ó. Funcionou, se você quiser falar comigo pra você ser escroto, você vai ficar falando sozinho, porque eu não vou revidar. Até porque se eu tiver que revidar cada um deles, eu não faço mais nada na minha vida. Você consegue não revidar? Eu consigo. Nossa. Eu consigo não revidar, sabe por quê? Porque evoluído. Não, eu não digo nem que é uma questão de espírito evoluído. Eu digo que é uma questão de que, assim, quando eu fui entrar no Quebrando Tabu, eu pensei, se eu não revidar o primeiro, eu não vou revidar o segundo. Sabe aquela coisa de evite o primeiro gole? Eu fui pra essa vertente da psicologia, sei lá do que é. Eu falei, se eu não responder o primeiro, eu não vou responder o segundo, não vou responder o terceiro, e eu nunca vou responder. Quer falar, vai falar sozinho. A sua amargura você lide com você. Porque é uma pessoa que é muito vazia. Pra você ir, tipo assim, hostilizar uma pessoa por qualquer preconceito que seja, você precisa ser muito vazio. Porque aí você se sente menos e você precisa tentar colocar a pessoa pra baixo. E não vai conseguir me colocar pra baixo. Você tá falando do Quebrando o Tabu, a Mayara abriu aqui o nosso Pode Muito hoje falando sobre isso. Essa semana você comemora 1 ano de Quebrando o Tabu. Hoje, inclusive. Como você foi parar no Quebrando o Tabu? Porque, pra quem não sabe, é uma página. Quantos milhões tem? 8,3 milhões. 8,3 milhões de pessoas. É uma página que combate fake news, que fala sobre... Denuncia, né? Faz denúncias, violações a direitos mostra humanos. Absurdos que acontecem. É uma página incrível. Eu acho que é uma das que eu... Necessárias, que é né? Necessária. Como que você foi parar no Quebrando o Tabu? É muito louco como eu cheguei no Quebrando o Tabu pelo seguinte. Tudo começou... Há um tempo atrás, na Ilha do Sol, brincadeira. Tudo começou quando o George Floyd faleceu. Foi assassinado. Faleceram ele, né? Faleceram ele, né? Brutalmente. E aí eu tava na minha casa
E eu lembro assim, vividamente. Era um domingo e tava tendo manifestação aqui na Paulista por conta de questões raciais também. E tava tendo manifestações nos Estados Unidos. Foi um momento na história, assim, em que muito se falou sobre o racismo, né? Como deveria ser falado todos os dias, mas não é. E eu lembro que eu comecei a chorar muito na minha casa, porque eu não conseguia sair da minha casa no meio da pandemia para ir na Paulista confrontar. Porque eu pensei assim, eu sou negro, eu preciso lutar. Mas eu tenho muito medo de sair da minha casa e um policial me pegar e me colocar na cadeia e eu nunca mais sair. Então, assim, foi muito pesado pra mim. Eu chorava e eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso zelar pela minha vida. Eu preciso zelar por quem eu sou, pela minha mãe, pela minha família. Tipo assim... E ao mesmo eu preciso gritar. Eu preciso gritar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me sentia de mãos atadas, eu comecei a me achar covarde. Eu falei, como você é uma pessoa preta que viveu racismo a vida inteira não consegue sair na rua pra advogar a favor dos seus? Como você não consegue? E eu fui falar com uma amiga minha, Gláucia, ela é fonoaudióloga, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ela é formada pela USP e tudo mais. E ela, assim, ela é uma mulher preta. E eu falei, Gláucia, eu não sei o que eu faço. Eu tô, assim, muito travado. E ela pegou e falou assim, Gui, eu vou te falar uma coisa. O racismo, ele é articulado. E a gente também precisa ser. A Beyoncé, onde ela tá ali, não é à toa. O Barack Obama não tá ali à toa. A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos não estão ali à toa. Não há uma só forma de combater o racismo. Existem várias maneiras. Você pode fazer o melhor com o que você tiver acesso. Se você tá com medo de ir pra rua, você não precisa ir pra rua. Tem gente que é mais da rua, dos movimentos. E tem gente que é mais do... A gente precisa de gente em tudo quanto é lugar. A gente precisa vencer na televisão, no jornalismo, no esporte, em tudo quanto é lugar. Quanto mais lugares a gente tiver, que a gente puder vencer, a gente vai vencer. E eu falei, cara, o que eu posso fazer de dentro da minha casa? Redes sociais. E aí eu criei um quadro dentro do meu Instagram, que era o Samba, o Serviço de Atendimento ao Militante Branco Antirracista, que era um atendente, né, tipo, sem gênero, assim, às vezes eu fazia uma mulher, às vezes um homem, mas enfim, era indiferente isso. E eu falava com muito deboche a função das pessoas brancas dentro da comunidade. O primeiro samba que eu fiz foi sobre uma mulher branca que falou que tinha postado o quadrado preto, mas que tinha interferido na diagramação do Insta dela, que ela tava se sentindo desconfortável. Porque, assim, as pessoas postaram um quadrado preto e, assim, né? Como se tivesse... só Deus negão lá, né? De pele branca. Nossa, eu lembro de alma disso, negra. Foi, né? tipo, uma grande crítica. Então, assim, postei o quadrado preto, sou antirracista. Meu amor, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho comigo. Senta aqui, Cláudia. Vamos perguntar quantos amigos negros você tem. Onde você tá frequentando, se tem muita gente preta. Se você segue pessoas pretas, né? Não adianta botar o quadradinho. E aí, com essa movimentação toda, eu fui fazendo samba e eu fui tendo visibilidade. Aí, Faz que eu falei? episódio do samba pra gente. Agora? É. Ai, menina, não me coloca nessa sinuca, porque eu não vou conseguir fazer aqui agora. Mas depois eu vou deixar o link lá nos comentários pro pessoal ver. Adoro. E aí, o que acontece? Eu falei... Eu preciso divulgar isso. Então, eu comecei a entrar nessa pira de que, tipo assim, eu preciso pegar o meu trabalho, que é educativo, né? Sim. No deboche. Eu preciso divulgar isso. Eu comecei a mandar... Deboche é vida, amor. Pra tudo. A torta e a direita. Eu comecei a pesquisar quem trabalhava nos veículos de Instagram, de televisão. Eu comecei a mandar... Eu passava o meu dia mandando e-mail. Oi, tudo bem? Eu sou o Gui. Nananana. E o meu vídeo chegou no Quebrando Tabu. Olha. E aí, eu conversei com uma pessoa de dentro do Quebrando Tabu. Daí ele falou assim pra mim, olha... vai mandando tudo que você for fazendo, não sei se esse vai entrar, preciso ver com a curadoria, tudo bem, mas eventualmente pode ser que funcione, mas a porta tá aberta pra você. Daí eu falei, a porta tá aberta pra mim, meu amor? Então eu vou escancarar essa porta. Aí eu já pensei assim, não, a porta tá aberta pra mim, então eu preciso produzir conteúdo, produzir. Legal, e fiquei naquela produção, assim, louca, fiquei fazendo vários episódios, fazendo um monte de coisa política, tudo mais, e aí, assim, nunca entrava, daí eu falei assim, beleza. Aí a pandemia foi amenizando, né, eu fui fazendo outras coisas e meio que fui deixando de fazer. Até que em setembro, pela glória de Deus, do ano passado, essa pessoa veio falar comigo e falou assim, olha, eu preciso conversar com você, eu tenho um projeto aqui, queria saber se você está interessado. A gente conversou um pouco, fizemos uma reunião e no dia 18 de outubro de 2021 eu comecei no Quebrando Tabu. E foi assim que aconteceu. Linda. Muito louco, né? E o que mudou a sua vida depois que você passou pro lado de dentro do Quebrando Tabu? Absolutamente tudo.
assim, a minha vida antes do Quebrando Tabu e a minha vida depois do Quebrando Tabu é outra. Primeiro porque eu nunca trabalhei, nunca tive um salário na minha vida, né? Como você falou, né? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, mas eu sou aposentado desde o dia que eu peguei o meu diploma na mão, porque eu falei, Ele não sou recebeu a obrigado. aposentadoria em Cone. Exato. Eu me formei em arquitetura e urbanismo pelo ProUni, né? Graças aos nossos governos aí que vieram antes, que fizeram o necessário para que pessoas como eu de periferia chegassem a lugares assim. Eu me formei em arquitetura, só que eu sabia que não era o que eu queria. E aí meu pai falava, você tem que fazer uma faculdade, que nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade, eles não tiveram condições, então o sonho deles era que eu tivesse uma faculdade. E aí eu fiz, no meio da faculdade, na linha do Equador, que eles chamam, né? São 5 anos de faculdade, com 2 anos e meio eu parei comigo e falei, cara, o que você vai fazer da sua vida? Eu conversando comigo mesmo, né? Que eu sou essa pessoa. E aí eu falei assim, então... Geminiano, como não, assim, minha cabeça, os divertidamente vão pirando aqui. E aí eu peguei e falei assim, eu não quero ser arquiteto. Mas eu também não quero abandonar a faculdade na metade, porque eu já cheguei até aqui. Eu tenho bolsa integral, né? Eu não pago, né? Os meus impostos pagam a faculdade, mas eu não saio do meu bolso, assim, do salário dos meus pais, por exemplo. Então, vamos fazer um acordo aqui, Guilherminho. Você vai até o fim, mas o primeiro dia que você pegar o seu diploma na mão vai ser o último. Meu Deus. Eu fiz esse voto, esse acordo comigo. Gente, eu levei isso tão a sério que no dia da minha colação, eu peguei o meu diploma, eu coloquei na gaveta do meu guarda-roupa. Até hoje eu não encosto nele. Porque eu levei tão a sério isso, que era metaforicamente, né? Eu levei tão a sério que eu nunca mais encostei no meu diploma. Do dia que eu cheguei, eu coloquei lá e nunca mais eu tirei. Mas é bom que você pode dizer, sou um cara formado. Exatamente. Ó, e pra você ver como é Você louco, pode falar isso. quando eu entrei na faculdade, sabe qual que era a minha motivação de fazer faculdade? Se um dia eu for preso, eu tenho cela especial. Que doideira. Olha que louco. E as pessoas brincam com isso. A gente vai dar uma risadinha aqui, Não, mas é muito dói. pesado. É muito pesado. Porque as pessoas brincam com isso. Pra você era sério. Pra mim era sério. Aí vai, Porque você fica imaginando, né? Um cara negro na cadeia, né? Tipo, pô. E era aí a única proteção que eu teria, né? Porque contar com a justiça eu não ia poder contar. Fato. No sistema racista que a gente tem. Fato. E me diz uma coisa, aí você viria de frila? Tipo, você falou que é o primeiro salário, primeiro trabalho de assalariado. Sim. E, gente, eu fiz de entrada, tudo né? nessa vida. Assim, com todo respeito a todas as profissões, o que fosse digno eu tava fazendo. Eu vendia cocada, trufa e pão de mel na faculdade. Eu vendia rodo. Eu comprei meu primeiro celular, assim, smartphone. Eu comprei desse jeito. Meu guarda-roupa, minha câmera fotográfica. E são coisas que eu não consigo me desfazer. Porque eu sei que foi suado, eu sei de onde veio. Então tá lá, a câmera nem... Sabe, tá super ultrapassada, mas tá lá. Porque eu comprei com o meu dinheiro. E assim, eu tive a ajuda do meu pai, assim. Meus pais são separados, mas assim, dinheiro mesmo meu, eu tinha que ir atrás. Então eu trabalhei em buffet infantil. Eu trabalhei dando aula de inglês. Assim, eu pegava os meus livros de inglês e preparava a aula e ensinava quem sabia menos do que eu, porque não que eu seja assim um master, né, do inglês, nunca fui pra fora do país, mas eu sabia me virar male-male. E aí eu fui fazendo tudo que eu podia ali. Debaixo de um quieto aqui, vamos deixar baixo. Mas eu vendi muito trabalho na faculdade. Eu vendia trabalho na faculdade. Eu vendi horrores. Teve um dia que uma menina falou assim pra mim, não vou citar nomes, tá, querida? Ela falou assim pra mim, Gil, faz o meu trabalho. Daí eu já tava com 7 trabalhos da mesma matéria pra fazer. E era tudo de desenho, eram noites e noites sem dormir. Mas precisava do dinheiro, né? Aí eu falei assim, eu não consigo. Aí ela pegou e falou assim... Dobrou. Eu te pago R$100. Eu falei assim, eu não consigo, eu já tô com 7. Ela falou assim, Gil, eu tô desesperada, eu te pago R$200. Eu falei assim, eu não consigo, aumenta um pouco. Aí ela falou assim, Gil, eu tô muito desesperada. Se eu não passar nessa matéria, eu vou reprovar. Eu te pago R$300. Eu falei, pega comigo na sexta de manhã. E foi isso, assim. Então, assim, eu me virava, assim. Eu sempre fui muito esperto nesse sentido, assim, modéstia à parte, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que se virar. É a tal história, o empreendedor, né? Que é tipo a pessoa que tem que se ferrar por necessidade. Exatamente, exatamente. Eu fui fazer. E aí minha nota veio zerada nesse dia. Mentira! Mas é porque eu tinha tirado 10, ele digitou errado. Mas assim... Eu caguei mole nesse dia, né? E pra eu chegar pra ele e perguntar, daí eu falei, pois se eu chegar lá e ele falar que ele me tirou nota porque eu fiz o trabalho de todo mundo, eu falava, você tem que tirar de quem comprou, não de quem vendeu. Mas o fulano tirou 8, eu fiz o trabalho, o fulano tirou 9,5, o trabalho meu é 0. Eu já fui com o discurso pronto. Falei, primeiro eu vou deixar ele dar a justificativa dele e depois eu vou fazer aqui a minha réplica. Mas eu vendia trabalho no ensino médio, tá? Só pra eu já fazia antes de você. Eu comprava. Ai, gente, eu já tava trabalhando. E chegamos aqui, tá tudo bem. Eu tinha, não, eu precisava de grana.
trabalhar, Também. filha. Já tinha um aluguel, não tinha mãe não queria voltar pra Brasília. Prioridades. E aí, prioridades. Mas aí, volta na parte que o Quebrando o Tabu mudou sua vida. Foi seu primeiro salário. Sim, foi meu primeiro salário, tanto que assim, até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Toda pessoa que passa por dificuldades, assim, eu não gosto de ficar falando, história triste, mas toda pessoa que tem uma certa restrição, assim, que tem que contar o dinheiro, quando começa a ganhar dinheiro, tem medo de gastar. Oh. Porque eu sei de onde o sufoco que eu já passei por causa de demorou dinheiro, pra assim, chegar. de pegar, tipo, cheque especial pra passar no bilhete único ali, pra carregar o bilhete único. Então, assim, no começo eu tinha muito medo de gastar meu dinheiro, porque eu pensei assim, se der ruim, eu tô fazendo um pé de meia aqui. Mas assim, meu pé de meia era tipo assim, tirava o necessário pra pagar a conta dentro de casa, o resto eu não gastava nada. Aí depois eu falei, também não é assim, né, querido? Né? Mas o Quebrando Tabu mudou muito a minha vida. Por exemplo, eu tô crescendo muito nas redes sociais, eu tô tendo visibilidade pra minha carreira. Receberam bem seus vídeos no Quebrando o Tabu? Que uma coisa é, não a equipe do Quebrando o Tabu, o público, são 8 milhões e cacetada de pessoas que te assistem. Em algum momento deu friozinho na barriga, que uma coisa é você produzir para suas redes. Outra coisa é você entrar sua no perfil bolha que é ali. referência. Exato. E aí, Que é como alvo você de hater disse, direto, é né? sua face lá, É. né, meu amor? É sua carinha linda Minha que tá carinha, lá. Como é que exato. foi a aceitação? Então, as Eu pessoas adorei aceitaram. que eu cheguei já no vídeo do deboche. Foi o primeiro. Ó. Então. De maneira geral, as pessoas, elas me aceitaram muito bem, mas assim, eu sabia que ia ter hate, né? Eu já tinha sofrido ataque na internet por uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, uma pessoa bem conhecida, depois no off eu conto pra vocês. A Lívia gosta das coisas, hein? Depois no off eu Tá, conto. mas me Eu dá gosto uma também. dica, porque eu também sou geminiana, eu sou curiosa. É uma pessoa que tem umas amizades aí que estão dando uma destruída no Brasil aí. Jesus. Depois a gente fala, mas enfim, eu já tinha sofrido hate na internet, e aí eu tinha meio que esse trauma, né? Porque da primeira vez que eu sofri hate, eu fiquei assim, travado na minha casa, chorando. Imagino. Vendo a cara da minha mãe, me vendo naquele desespero, e ela desesperada também, eu falei, gente, não é possível que isso vai acontecer comigo, tipo... Mas eu falei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Se você não tem culhão pra ir pra rua, você vai ter que ir pra algum lugar. Então eu vou pro Quebrando Tabu e é sobre isso. E aí fui pro Quebrando Tabu e assim, as pessoas, de maneira geral, elas me aceitaram muito bem, me acolheram muito bem, me mandam mensagens. Acabam se tornando eu tenho até alguns seguidores amigos, assim, que vão falando comigo, que comentam nos meus posts e tudo mais, mas assim, sempre tem um babaca sem noção. Não gosto de falar de sem noção, porque tem que ter muita noção pra fazer uma merda então. dessa, né? Eles A têm gente tá noção do tirando, que tão a gente tá fazendo. tirando a culpa, A né? gente tá tirando a culpa. Eles Não é têm noção. doente, não é Não, sem não é noção, louco. não. É sem caráter mesmo. Aqueles que já vagabundo. ficam puto. É sem caráter. Eu costumo chamar de monstro, porque às vezes animal, você tá xingando o animal, né? Vai passar porque é doida. Não, você tá sendo usando pejorativo pra pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? Questões psiquiátricas, né? Geralmente chamam Mas assim. monstrinho eu já penso em desenho animado, né? Então, Os eu acho monstrinhos que- da Bua são, do Monstro S.A. são legais. Eu acho que são pessoas, assim, sem caráter mesmo, falando português claro e ponto final. Imbecil. E aí essa galera, tipo assim, tem um hate, tem uma galera que comenta, tem uma galera que começa a falar da minha aparência num vídeo que eu tô falando, tipo, eu tô falando sobre essa caneca aqui, e fala assim, esse cabelo feio, não sei o quê, Meu. cotonete de orelhão, e eu tô assim, amor, sabe? Sinceramente, não tem condições. Não, você tá E aí, tipo assim, eu deixo falar. Gente, outro dia, a minha mãe riu de mim. Porque a gente tem que rir. Infelizmente, Você sabe a que eu gente sou tem que fã rir da pra tua não mãe, chorar. né? Ai, já amo sua mãe. Maravilhosa. Tá Cacá, louca. beijo, a meu mãe... amor. Como que é o nome da mãe? Carmen, mas o nome artístico dela é Cacá. Ai, Cacá! Você dança horrores, Ó. Cacá. Ela é Um arraso, ó. maravilhosa. É nóis. Uma vez um cara me chamou, a minha mãe, ela só faltou deitar no chão pra rir. Porque assim, é mecanismo de defesa, né? A gente ri pra não chorar. Mas o cara me chamou de Satanás queimado. E eu fiquei assim, não, gente. É engraçado, porque assim, o nível o nível da criatividade. Não, mas Ai, quando eu gente. li, eu ri muito. Eu mostrei pra minha mãe rachou o bico. Porque assim, eu falei, moço, você não tem nem ódio. noção do que você tá falando. Porque assim, Satanás, ele vive no inferno. Então como que ele vai queimar? Se ele já tá ali, não tem como. Teoricamente. Burro. Além de tudo é burro. É Me chamar de burro. Satanás queimado. Se o Satanás vive no inferno, não tem como ele queimar. Mas você nem sempre conseguiu levar situações assim com bom humor, né, Gui? Não. É que assim, a gente vai criando um invólucro, né? A gente vai criando uma capa, uma casca, mas assim, que nem nesse primeiro episódio, que eu dei uma... Inclusive, aqui, eu tô sem o fone de ouvido, porque eu não queria bagunçar o meu belo Black Power. Pelo amor de Deus, né? E uma vez eu dei O uma belo entrevista pra um veículo falando sobre a dificuldade de pessoas que têm Black Power de usar headphone. E aí, essa pessoa que é da mídia tirou um print, postou no Instagram e falou assim: corta esse cabelo, pô.
Ave Maria. E aí, assim, uma Arranca enxurrada. sua língua, Uma no enxurrada de comentários racistas, escrotos. E naquela época, que foi, acho que mais ou menos 6 meses, 1 ano antes de eu entrar no Quebrando Tabu, eu nunca tinha vivenciado isso. Eu tinha, tipo, 3 mil seguidores no meu Instagram. E Mas aí a bem famoso pinçou. e aí pulverizou, assim, Foi né? essa pessoa. São duas Foi esse diferentes ou demônio. essa Não, mesma? essa mesma pessoa. Não, o Satanás Queimado foi uma pessoa X. Não, né? Não, é é a aquela mesma mesma da que você- internet. é. Que A mesma da você vai internet. montar nos bastidores. E aí... Que a gente sabe a tecla que aperta. E aí... que é uma tecla só, inclusive. É mesmo. E aí, eu peguei e falei... No bingo são 2 patinhos na lagoa. Exato, menina, olha só. Fala, amor. Transmissão de pensamento. Pelo amor de E Deus. aí, eu, na minha inocência, fui ler os comentários. E é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque aí entra num lugar pra gente que mexe com o nosso pessoal. Não, e assim, né? você tá indo pra bolha do cara. Exato. Tipo, não é que que você é tá indo assim, pra um ó. lugar- Pode ter algo diferente do Abriu a porta do purgatório, sei lá do que do era. bueiro. Inferno, coitado do demônio. Chamar esse de Exato, demônio, a coitado. própria caçamba de lixo. ali. Tipo, não, lixo é bom porque ainda recicla, né? Serve pra alguma coisa. Sempre O chorume. O chorume, Eu nunca que não chamo serve de nem de lixo. adubo. Porque é isso, lixo pelo menos serve de adubo, ou é reciclável. Recicla, né? Sempre tem um jeito. Nossa, assim, E aí? o engodo ali. E aí eu peguei e falei, tá. Comecei a ler. Aí eu lia chorando, eu lia tremendo, e eu não conseguia falar pra minha mãe o que tava acontecendo. E aí a minha mãe é uma pessoa muito sentimental, por isso que eu sou sentimental assim. Daqui a... Segura minha batata aqui. Daqui 5 minutos eu tô chorando aqui. E aí eu não conseguia explicar pra minha mãe o que tava acontecendo. Eu só tava chorando muito. Porque eu pensei assim: essas pessoas vão descobrir onde eu moro, elas vão vir atrás de mim, elas vão me matar, vão matar minha família. Meu Porque Deus. assim. A mente começa, né? E era o meu primeiro contato com o hate na internet. Eu nem era uma figura pública na época, né? Tipo. Nossa, o que piora tudo, né? Não que justificasse, mas o que piora tudo, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo. Tipo assim, o perfil que divulgou minha foto tinha mais de 300 mil seguidores. E eu Olha. tinha 3 mil. É um elefante brigando com uma formiga, né? E aí eu comecei a chorar muito, chorar. E eu não sabia o que fazer. E eu tremendo. E aí uma amiga minha que tava me ajudando ali, ela falou, ai, não, eu vou te passar um contato, não sei o quê. E aí eu consegui a história chegou na Globo News. E aí a Globo News entrou em contato comigo. Nem sei nem se podia falar. Sim, aqui opa. pode muito. Pode tudo. Então tá bom. Aqui Pode muito, pode tudo. E aí eu peguei e falei com a pessoa. E eu falei que eu não queria me identificar. E no fim eu acabei desistindo de dar entrevista. Sério? Porque, Medo. gente, o racismo entendo, ele é muito eu articulado. entendo. A gente precisa ser também. Eu uso essa frase pra minha vida. Só falta eu Eu tatuar. adorei, aliás. É isso. E eu fiquei pensando assim, quem me protege? Não. Depois que eu for lá e fizer o meu escândalo, né? Às vezes a gente precisa saber dar um passo para Recuar. trás e entender que existem determinadas situações que a gente precisa perder uma batalha ou outra se a gente quiser vencer a guerra, né? Pra você ver como a internet é cruel, né? Porque a pessoa não pode Uma olhar. pessoa comum na internet, 3 mil e pouquinho, um homem desse tamanho, né? Comum. Um ser de luz Um desse aqui na anônimo. internet, pá, com black. Mas o perfil dele lá, 3 mil seguidores, vem um perfil enorme e não tem noção trucida, o né? quanto aquilo ali ferra a vida de uma pessoa. E gratuito. E assim, pra quê? Gratuito. Porque assim, você não pode simplesmente olhar um negócio na internet e falar assim, não gostei, e passa. Não, você vê como a tua existência Incomoda. incomoda. E assim, ao invés da pessoa olhar a postagem e dizer assim, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. Que a pessoa que usa black passa por isso. Ó, interessante. Ponto. Né? Nossa, não vivo isso. Aprendi uma coisa nova. Pô, deve ser osso mesmo, né? Que você quer deixar o cabelo bonito e aí, né? E como combater o mimimi? Que o mimimi, pra mim, é nada mais do que a preguiça de pensar. Não, é. A pessoa não, não nem se- preguiça, Lívia. Sabe É o que incapacidade. Você não Sabe consegue que- pensar. Sabe o que é o mimimi? Não tem- Eu tava não tem conversando diálogo. com o pessoal do trabalho, a gente fez até um vídeo sobre isso, né? Pra falar sobre o mimimi. O mimimi é quando você, né, usando como exemplo, você, pessoa privilegiada, tem medo de perder o seu privilégio. Sim. Porque a pessoa, ela sempre foi privilegiada na vida dela. E aí vem uma pessoa e fala assim, ó, a maneira como você conduz a sua existência faz com que a minha seja prejudicada. Então eu preciso que você mude isso. Ah, não. E aí você muda, e aí a pessoa olha e fala assim, tá, mas se eu mudar isso eu vou perder o meu privilégio. Ah, não quero. Vou dividir meu espaço. Tá bom assim. Eu acho que você tá de mimimi, eu acho que você tá sendo vitimista.
entendeu? E aí vai um pouco por esse lado. Então, mimimi nada mais é do que isso. Quando a pessoa fala, ai, fulano é vitimista, fulano tá de mimimi. Existe um conceito da psicologia, que é a pessoa vitimista, que tudo pra ela tá ruim, que você fala que tá com dor de cabeça, ela fala que a cabeça dela tá caindo. Mas não é o caso. Quando a gente tá falando de preconceito... Quando a gente tá falando de preconceito, quando a gente tá falando de racismo, LGBTQ-fobia, aí a gente vê... E quem ataca é sempre quem tá em posição de privilégio. Sempre. Sempre. Pode não ser necessariamente aquele privilégio, mas algum tipo de privilégio a pessoa tem. Falo que é um exercício tão simples, mas tão difícil, é se colocar no lugar do outro. Porque assim, é o que a gente falou, isso aí pra você é diário. É um esporte olímpico, né? Sim. Nova modalidade, estão praticando e cada vez tem mais atletas praticando isso daí. A gente eu não consigo imaginar o que você passa, mas a pessoa não se dá o trabalho de... Pô, o que deve ser eu sair e a pessoa ficar me seguindo pra ver se eu vou roubar alguma coisa no mercado? A pessoa não sentar do lado no ônibus, a pessoa fazer um sinal... Eu ter taquicardia quando chega numa blitz, sabe? Porque eu passei a ter isso, aí eu comecei a pensar muito mais. Eu sempre pensei, mas muito mais no papel. Caralho, eu sou muito privilegiada nessa vida, apesar de ser mulher, mas eu já saio muito na frente de você, por exemplo. Né? A gente é mulher, mas eu saio a piramidezinha, né? Exatamente. Então, assim, eu passei a sentir isso com o meu noivo, que é negro. Então, assim, eu passava por blitz de boinha, né? Quando eu comecei a gente começou a ficar junto, eu comecei a ter palpitação quando eu vejo uma blitz. Por ele? Por ele. Porque eu sei o que ele vai passar. Sabe? E às vezes ele nem pasa porque eu tô junto. Né? Porque assim, o cara olha... Não, ou a gente tava viajando esses dias e ele falou assim, ó, esse policial rodoviário me olhou estranho. Ele olhou, pegou um telefone. Pegou o radinho. Aí você quer apostar quanto que daqui a pouco eles vão me parar lá na frente que vão achar que eu sou o negro que sequestrou a menina branca. Porque a gente tava indo pro Paraguai, né? Tá levando pro Paraguai. Várias personagens. A gente é o ladrão, a gente é o estuprador, a gente é tudo, né? Mas, tipo assim, uma vez, assim, chegaram... Diego lá com a Lívia sabe dessa. Eu acordava muito cedo, então eu ia dormir muito cedo. 7 da noite eu tava indo dormir, né? Levantava 3 e pouco. E o Diego faz show, ele é humorista, então ele ia fazer show. Um dia pararam ele na Blitz, olharam os documentos. Quem é Maiara? A minha noiva. Aí ele, mas por que ela não tá aqui com você? Ela sabe que você tá na rua essa hora? Aí ele, não. Quem? Opa! Na voz do paraíso, eu ouvi. É um prenúncio! Pelo menos logo, é um gemidão. Podia ser o gemidão. Foi melhor. Não é? E aí, cara, e é uma coisa muito louca. Coisas da Lívia. Nunca que o branco vai chegar ali e a polícia vai falar assim, esse carro não é seu, esse carro não sei o quê. Sabe? É muito bizarro. E são coisas que eu nunca vivi. São papéis que a sociedade coloca a gente pra exercer, sabe? Tipo assim, eu vejo muito que a sociedade tem meio que tipo um roteiro de novela, sabe? E tem estereótipos, tipo, o negro vai ser sempre o bandido. Isso agora, aos poucos, tem mudado. Eu vi um vídeo ontem que perguntava, tipo... Cris Viana, quantos anos de carreira? Quantos protagonistas? Jennifer Nascimento, tantos anos de carreira? Quantos protagonistas? Ou então, quantos papéis de empregada? Quantos papéis de cozinheira? Porque daí se a gente volta... aí é mais difícil de contar, porque é o que vai ter. Porque a gente perde um pouco a conta, né? Que é o que vai ter. Total. E assim, indo para um assunto polêmico, a gente adora assuntos polêmicos, mas assim... também tô aqui pra isso. Que é a questão é uma questão muito difícil, porque é uma coisa estrutural. É uma coisa que tá... E as pessoas não entendem muito o que é o racismo estrutural, né? Enfim, depois você explica melhor que eu falo merda. Mas enfim, tá na cabeça da gente, das pessoas, nem vou dizer gente, que na minha não tá, mas em geral, de olhar para um negro bem vestido e falar, ele é o segurança do shopping. Sim. Nunca pensar que ele é um frequentador do shopping. Ou que ele é o dono de algum estabelecimento. Não, total, exatamente. Não pensar assim, não, ele é dono dessa loja. Né? Ou a mulher negra que está entrando num prédio de luxo. É empregada. Ela é dona do apartamento, é dela. Então, e aí eu puxo a questão da Luísa Sonza, né? Porque foi uma... foi muito... O que ela fez ali eu achei que foi uma sucessão de erros ali da Luísa Sonza, né? Como é que você viu isso? Porque ficou uma coisa meio abafada. Há umas 2 semanas antes de explodir novamente o caso, que já tinha explodido há uns 3 anos atrás, eu tinha feito um vídeo da Luísa Sonza
falando sobre... Porque assim, gente, ela enquanto mulher, ela apanha pra caralho. Muito. De tudo quanto é gente, de outra tudo que quanto é apanha lado. também, Ela que eu vou te apanha falar. muito. Tipo assim, ela respira, já falam... Luísa Sonza respirou com a biqueta esquerda do peito pra fora. Tipo assim, foda-se, é o corpo dela, velho. exatamente. E ela apanha Essa muito. apanha. E aí eu vi um post, tipo assim, ela fez um show foda pra caralho no Rock in Rio. Pode falar palavrão? Claro, Se eu gente pudesse também, já falei. não Foda-se, pode. já tô falando. E aí ela fez um show Caralho, muito ele foda. tá falando palavrão aqui. Ai, fudeu. E ela fez um show muito foda. E eu vi que, se não me engano, foi a Folha de São Paulo. Foi algum veículo grande que fez uma resenha falando sobre o show dela, falando que ela foi lá, que foi um show morno, que ela foi pra rebolar a bunda. Velho, ela não foi fazer isso. Vocês vão E se desculpar. E se ela tivesse tivesse ido? ido também, Que ela vai tem uma tomar no baita cu, bunda velho. lá, né? Se eu tivesse a bunda dela, eu já tava lá fazendo a mesma coisa também. Ah, sabe? Claro. E aí eu fiz um vídeo falando, gente, não tá na hora da gente deixar a Luísa Sonza em paz? Sim. E eu falei, literalmente assim, não tá na hora da gente deixar ela na dela? Ela tá lá fazendo o trabalho dela. Vamos olhar mais pra pessoa jurídica e deixar a pessoa física de lado? E respeitar, porque ela é uma mulher, ela tá trabalhando, e ela tem que ser respeitada como qualquer outro ser humano. Especialmente como mulher que ela é, e beleza. Aí passou 2 semanas, 3 semanas que seja, explodiu esse caso dela. Eu sou muito fã da Luísa Sonza, enquanto pessoa, quer dizer, enquanto pessoa, o cacete, porque eu não conheço ela pessoalmente, mas assim, sou muito fã do trabalho dela, nunca tive nenhum problema com ela. Fiquei decepcionado pra caralho. Só que assim, é um assunto que bate muito em mim, porque eu entro na loja e a pessoa me confunde com um atendente. Eu entro no banco e aquele cacete daquela porta giratória trava pra mim toda hora. E se tivesse em Fernando de Noronha, ela talvez teria feito a mesma coisa com você. Talvez teria sido eu. Então, assim, eu não quero ter que ficar falando sobre todos os casos de racismo. Porque acontece um, acontece outro. Se eu for falar todos, eu vou ficar desgastado pra cacete. Mas te cobram. Me cobram? Opa! E aí eu ia chegar nesse ponto. E assim, as pessoas me cobraram, assim, fervorosamente. Eu participei da coletiva de imprensa do lançamento do clipe de Cachorrinhas, com a Luísa Sonza, de um amigo meu que tem um veículo jornalístico, ele me convidou pra participar online. Eu tirei um print da tela, porque eu sou fã, eu gosto do trabalho dela, e eu postei no meu Instagram. Ok. Gente, as pessoas que chegavam de seguidores novos iam lá e falavam assim, nossa, já vi que vai pôr a fantasia de cachorrinho e passar pano pra Luísa Sonza. E aí dá vontade de responder assim, meu anjo, e você? O que você tá falando sobre? Porque tá todo mundo querendo saber da Luísa e da Isabel, que foi a advogada que foi com quem a Luísa foi racista. Alguém perguntou da Isabel? Não, porque as pessoas só querem cancelar a Luísa Sonza. Tô passando pano pra Luísa Sonza? Não, ela foi muito errada. Ela demorou pra caramba pra pedir desculpa. Dificuldade. Quem é preto não tem esse tempo que ela teve, porque ela falou que ela queria resolver isso, antes dela chegar e pedir desculpa e falar com as pessoas. Beleza. Pede desculpa primeiro, amiga. Mas assim, a pessoa que sofreu o racismo ali, o trauma já tá contando dali, ó. Sim. Então, assim, todo o tempo que ela levou pra resolver, o racismo tá comendo solto aqui, ó. Então não tem essa de, eu estava esperando pra pedir desculpa. Tipo assim, a gente tá em 2022, a gente não pode mais olhar pra situações. E eu não tô dizendo que a gente não pode errar, porque a gente é ser humano, a gente erra. Eu não tô dizendo, mas eu tô dizendo que a gente tem que estar preparado pro erro. Eu sou homem cis, e eu entendo o meu lugar de privilégio dentro da sociedade enquanto homem. Então eu sei que se eu for machista, eu preciso ter todas as ferramentas ao meu favor, que me sirvam pra eu conseguir consertar minimamente o meu erro. Entendeu? Então ela, enquanto figura pública, teria que ter tido um outro posicionamento. Sim. A assessoria dela, quem quer que fosse. Aí fez aquele texto, postou aquele negócio lá que que sou uma pessoa que fiz faculdade, que tem um certo letramento, né, que eu sou meio bagaceiro também, não entendi nada daquele texto, que foi um texto do não sei o quê, que corre os meios e não sei o que lá, e depois ela fez o vídeo pra pedir desculpa não sei o quê. E nesse tempo todo, eu e a equipe do Quebrando Tabu, a gente estava produzindo um conteúdo, porque também não é assim, a Luísa Sonza foi racista, fala aí. Liga a câmera. Não é assim, cara. Responsabilidade, né? Meu rosto está na frente de uma plataforma de mais de 8 milhões de pessoas. Tô falando pra muita gente. Eu não posso falar qualquer bosta. Por mais que eu seja preto, não é porque eu sou preto que eu sou formado em antirracismo. Eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso saber o que falar, com quem eu tô falando, se a pessoa vai entender o que eu tô falando. Se você adota uma postura mais... não é agressiva a palavra, mais enfática. Mais enfática. Ou se você, não, aqui se eu vou chamo pro ensinar. diálogo, exatamente. Né? Se tá claro o que eu tô falando ou não, porque senão tem que desenhar. Exatamente. Tem todo esse processo. Agora, falando ainda da Luísa rapidinho, eu acho incrível como as pessoas gostam de cancelar a menina, gostam de julgar, mas assim, a música americana todo mundo gosta de consumir. Exato. Aí ninguém se dá o trabalho de traduzir a letra da música, né? Porque fala, nossa, mas a Luísa, a Anitta, olha essa letra, é só baixarias. Vamos traduzir algumas musiquinhas americanas. Don't wanna short
Dick Man. que você que a gente escuta. cantar. Não, ouve Xuxa. Eagle da Beyoncé que você vai ver o que ela tá falando ali. Gente, Ai, não cara. se dá o trabalho, mas o negócio é cancelar. Mas você falou que as pessoas te cobram posicionamento, tudo que você não tem que falar de tudo que acontece, mas a gente vai colocar você pra falar aqui. Não, pode Como colocar. que você recebeu aquele caso da Giovanna Umbenck, com a filha dela lá em Portugal, que ela foi e colocou o dedo na cara da racista? Não tô falando. Não é falando mal, mas assim, obrigado por fazer o mínimo. Assim, sabe? Tipo assim, eu me compadeci super da Giovanna, ela até... não sei se foi ela que repostou o vídeo ou se ela comentou. Alguma coisa aconteceu. Alguém do meio dos famosos ali, o vídeo acabou chegando em alguma dessas pessoas. Acho que foi da Fernanda Souza, que ela compartilhou esse vídeo. Porque eu fiz um vídeo como a minha personagem Rocheila, falando assim, absurdamente, que tipo assim, toda pessoa branca tem que agir a favor do antirracismo. Esse negócio de não é meu lugar de fala, isso não existe. Todo mundo fala de algum lugar. Você fala do lugar de uma mulher branca, você fala do lugar de uma mulher branca, eu falo do lugar de um viadinho preto e tá todo mundo falando de algum lugar. O que a gente tem que respeitar é o protagonismo de fala. Você não vai chegar aqui e me ensinar o que é racismo. Exatamente. Porque você não passa isso na pele. Assim como eu não posso te dizer o que é machismo. Mas eu tenho um lugar de fala. De lutar contra. De lutar Você contra. pode ver uma cena, você pode sair em defesa da pessoa. Exato, tipo você assim, pode- eu achei foda o que a Giovanna fez, porque ela, como mãe ali, ela sentiu que, tipo, ela não podia deixar aquilo acontecer. Era a filha dela. E além de ser a filha dela, era uma pessoa preta que estava passando por aquilo ali. Quantas outras pessoas brancas estavam naquele ambiente e não tiveram a atitude que a Giovanna teve? E eu achei muito bacana que ela disse, que ela falou assim, eu fiz um escândalo, mas se fosse uma mãe negra fazendo o mesmo escândalo a que preta eu, raivosa. ia ser isso, a preta minha raivosa, mãe. escandalosa. Ah, sua mãe tem uma história boa, né? Várias, aliás, né? Mas era isso, a louca, a negra agressiva, porque o negro tem essa coisa, né? Tipo, A minha personagem Rocheila, eu criei baseado nisso, né? Ela é inspirada na minha mãe, inspirada na Dona Hermínia do Paulo Gustavo, tanto que ela tem um sotaque carioca, de uma prima minha do Rio de Janeiro também. Mas ela é uma mulher preta, né? A Rocheila, que fala as coisas enfaticamente, que tá puta o tempo todo, que não tem paciência pra nada, mas que fala o que precisa ser dito. Porque, assim, eu posso falar com raiva o que eu quiser, desde que eu saiba o que eu estou falando. A minha mãe, a minha vida inteira, me defendeu, enquanto uma mulher preta, como uma leoa. Sem nem ter letramento, sem nem ter faculdade, sem nem ter nada, mas entendendo que o racismo estava ali, né, nas nossas vidas. Ela podia não saber que aquilo... racismo estrutural, esses termos mais rebuscados que a gente usa hoje em dia. Mas ela sente. Mas ela sente. Não precisa de palavras pra gente entender o que é o racismo. Um olhar já condena. E é o que a Giovanna falou em diversas entrevistas depois. Ela, naquele momento, estava ao lado da filha. Ela pôde proteger. então. Ela não vai estar sempre ao lado da filha. Ela E pôde- ela não sente na pele o que de fato é. Ela fez o que lhe cabia. Ela virou uma leoa. Ela é mãe, pôde e ela teve e o viu- direito. Sim. Porque a minha mãe não teria o direito de me defender. Porque Em minha mãe mais é em preta. Portugal. Ainda mais em Portugal. O que esses pretos barraqueiros do Brasil tá vindo fazer aqui? Entendeu? Então, assim, eu criei a Rochela nesse sentido. Eu vou... vai ser uma mulher preta, sim, que é inspirada na minha mãe, que vai falar puta tudo que tá falando, mas vai falar com propriedade. E é sobre isso, e tem que entender. Eu vou falar que eu vou falar na voz, a Rocheila vai falar que racismo existe, e não vai ter um que vai poder falar que não existe, porque o que ela tá falando faz sentido. Então a minha personagem é isso, é pra quebrar esse paradigma da mulher preta raivosa. Quantos personagens você tem? Assim, eu tenho a Rocheila, que é a Rocheila mesmo. Eu tenho... Quero ser amiga da Rocheila, tu imagina. Não. Todo mundo fala isso. Só conhecer a mãe. Só conhecer minha mãe que você já vai ter um gostinho ali. Eu tenho algumas outras personagens que eu crio que eu não dou nome, assim, mas sempre tem uma ou outra, assim. Eu esqueci o nome de uma que eu fazia bastante, agora eu não faço mais. Eu não vou conseguir lembrar agora. Mas, enfim, dependendo da situação, eu crio uma personagem com um nome ambíguo, assim, sabe? Teve uma personagem que eu criei, que o nome dela era Ignoroa Pfizer. E aí você tira o que aconteceu. Eu chamava ela de Ig, entendeu? Ig, Noroa, Sobrenome Noroa forte. e Pfizer. Pfizer. Entendeu? Pfizer. E ela é super letrada. E é sobre isso. E aí eu vou criando conforme a necessidade, entendeu? Nossa, então você deve ter vários personagens. tenho a maluquice. Ele cria conforme a necessidade. Meu É, amor, não. por semana ele produz pelo menos 3 personagens, né? Eu tinha maluquice. Faz muito tempo que eu não faço a Como é que é? maluquices. Malu.
Kisses. Gente! Que ela era uma apresentadora. Ela é, né? Que ela Ele tá passou de na férias. fila do deboche 7 Nossa, vezes. Menina, amo. eu criei a fila do deboche. Tava eu e a minha mãe ali. Vamos lá, Organizando. gente. Não tem Você, lá quando que você organiza quer? a fila do banheiro, né? Você então. organiza a fila do deboche. Eu né? organizei. Não, isso é muito legal que você usa o deboche, que é uma arma sua. É um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa com muita inteligência. E fica mais gostoso ainda de produzir o material que você faz. É. Porque fala o que tem que falar sambando na cara dos outros. O deboche é necessário O para deboche poder ele é sobreviver. necessário. Eu acho que assim, hoje em dia eu tento até dar uma podada no deboche, porque no Brasil que a gente tá vivendo, as Oh. pessoas, tudo é motivo de, ai não, mas você tá sendo agressivo, você não tá sabendo conversar, você não tá sabendo dialogar. Como se eu tivesse necessidade de dialogar com você. Os fatos estão aí na sua cara, você não vê porque você não quer. E aí, eu percebo que às vezes o deboche, ele dificulta um pouco de chegar em quem eu preciso. Por exemplo, eleições, nos indecisos. Se eu fizer com deboche tudo, não que eu não vou fazer mais deboche, não tem nem como, né? Falou A, tô revirando o olho já. Mas eu preciso ter A uma... língua até segura, né? A cara ainda não desfaz. gente, eu sou uma pessoa que eu tenho zero filtro facial. Se eu não estiver gostando de você, do ambiente que a gente tá, eu posso até falar, ai, linda. Mas na minha cara vai estar assim, ó. Gente, ele é muito maravilhoso. Não faz essa cara de deboche pra gente, não. Jamais, Não jamais. tem. E assim, quando eu falo que eu gosto, é porque eu gosto. Porque eu não gosto de mentir. Então, assim, se eu falar que eu tô gostando, eu estou amando estar aqui. Ai, Porque se eu não gostasse, ia ficar muito nítido. Ia ficar muito nítido. Porque eu não sou metade do que eu tô sendo aqui Você parece o agora. Eric Johnson, né? Que veio aqui, né? Daí ele falou Ô, assim: dó. eu odeio podcast. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu vim aqui, mas não me chama mais. Não me chama mais. pelo amor E ó, de ninguém Deus. me chama mais, que eu não vou em podcast nenhum mais. Mas eu gostei. Ele falou, gostei de vocês, mas não veio Mas aí mais. você tem que controlar o deboche, porque senão as pessoas não entendem que é um assunto sério. Você é uma pessoa que... Eu sou muito a favor do diálogo. Eu sou assim, Aham. eu sou... A bandeirinha do diálogo, assim, ó, porque eu acho que é muito necessário a gente conversar. Só que se eu olhar pra você e eu entender que você tem disponibilidade pra dialogar. Sim. Se eu achar que você é um cagão de merda que tá fazendo um monte de merda, tá falando um monte de asneira, aí ficou com Deus, meu chapa. Eu não vou Porque tem dialogar aquela, com você. Fogo nos racistas. Eu concordo demais, Sam. Porque a pessoa fala, não pode responder com violência. Pode Então, mas sabe o que eu respondo? Quando a É. pessoa fala, não pode responder com violência, eu falo assim, você é racista? Aí a pessoa fala, não. Eu falo, então você não vai queimar? Tá preocupada por quê? De onde vem essa preocupação de fogo nos racistas? Conta pra mim. Porque não é fácil. Alguém anda acendendo isqueiro do seu lado, coração? Simples, gente. Eu falei, fogo no racismo é ruim, não é? Péssimo, Vamos todo mundo né? concordar comigo que é ruim. Não é meio óbvio? É meio óbvio que é ruim. Se eu falo fogo nos racistas, tô querendo queimar quem é racista. Se você não é racista, Então você tem que se deite e durma tranquilamente. Porque eu não vou te queimar. Cara, Agora, se você for, a gente vai conversar. Gente, eu amei isso. Eu amei Mas isso. é simples. Aí o pessoal Porque fala, na ai minha não, tem que cabeça- conversar. Conversar o quê, cara? Porque na minha cabeça tem coisa que não tem conversa. Não. Tem que ser na base da raiva mesmo. E o que eu ia lembrar disso? Nossa, eu tô tão esquecida essa semana. Você tá empolgada, meu amor. Nossa, Mas enquanto aí eu muito. vou aqui. Vai. Não, negócio fogo racistas. Gente, o que tá acontecendo comigo? Voltando. E aí eu te pergunto, em que situação... não, eu falo uma coisa, já sei. Eu acho... A gente tá vivendo numa época que, assim, o óbvio não é mais óbvio. Precisa ser dito. Então, por exemplo, eu postei assim. Eu vi um colega postando lá, um jornalista postando aquela história do CPX, né? Do complexo, do alemão. Que virou uma baita de uma fake news, ligando o Lula a bandido, quando você tá fazendo uma puta discriminação, que você tá falando de um complexo do alemão, pra Que começar loucura. aí. Que loucura. Aí fui lá e botei, falei Como assim, tem gente, gente louca nesse mundo. Nossa, louca demais. não é, cara. não bate bem. Fico chocada. Aí eu falei assim, gente, independente da tua posição política, não faz isso, sabe? Não fica... se fosse de qualquer lado, não dá. Aí eu postei assim, falei assim, jornalista que publica fake news pra mim tinha que rasgar o diploma. Velho, o quê? Você acha aquele tipo de fala que assim, todo mundo vai concordar? O quê? Quer dizer então que Lula é inocente, não é fake Pelo news? amor de Deus, meu filho, ninguém tá falando com você. Ninguém tá falando de você. Eu Fica nunca na falando sua. dessa porra desse assunto, pô. Sabe? Como que a gente vai ter paciência? Você Tudo bem que começa foi a um falar de assunto que melancia, o pessoal quer falar da uva. Não, amor, não falei disso. Eu tô falando da melancia. Exato. Você tem que Velho! desenhar. Mas você acha que vem alguém do outro lado falar alguma coisa? Tipo, não vem ninguém. Vem essas porra. Aí vem o outro. Como é que eles comentaram? Tinha vários assim. Eu fiz um vídeo
inofensivo que uma pessoa tava indo numa sorveteria e tinha que escolher entre sorvete de frutas vermelhas e sorvete de cocô. Esse vídeo é maravilhoso! Ficaram chateadas comigo. Acredita? Quem vai querer sorvete de cocô? Poxa, eu tô fazendo bem aqui pra sociedade. Esse eu acho que foi o primeiro vídeo seu que eu assisti. Falei, deixa eu ir na página dessa pessoa, começar a seguir, mandar uma mensagem pra ela como que não quer nada, venha conversar comigo. As pessoas Ó, o ficaram deboche. chateadas. Mas é isso, olha, você tem um sorvete de morango, você tem um sorvete de cocô, você tá na Morango não, dúvida? frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Vou ter um sorvete de frutas vermelhas, do sorvete de cocô. E Você tinha a tem- máquina do gelo também, se você quisesse. Que era uma terceira opção. Ah, Se você máquina quisesse de tomar gelo. um sorvetinho, tinha uma terceira opção. Pois Aí é. ia satisfazer a sua vontade, né? Você sabia que você tava entre o sorvete de frutas vermelhas e o de cocô? Não sabia? Aí você vai me tomar a burra decisão de escolher sorvete de cocô? Quem quer sorvete de cocô? A gente até vai respeitar, né? Mas a gente não compreende. Ai, Dependendo da pessoa, Não nem respeito. respeito, não. Não respeito porque eu acho que Eu guardo a opinião. a escolha olha. da pessoa me desrespeita, por que que eu tenho que respeitar ela? Fato. Que ameaça Pesei o clima, a sua né? existência. Pesei o clima. Agora não teve mais graça. Tô brincando. Eu tenho que segurar a minha vida. Não, porque é isso, vai fazer o quê? E quando você vê um negro declarando seu voto numa pessoa racista? Família, né, amores? Tem que Família, amar? né? Ou dá pra você... Eu acho que é assim, eu acho que tem muita gente equivocada. Eu acho que tem muita gente que não sabe o que tá fazendo. Tem muita gente que sabe o que tá fazendo, a gente não pode tirar a culpa. Mas tem muita gente que não sabe o que tá fazendo, que tá meio perdida. Eu acho que assim, eu opero pelo amor. Tudo que eu faço, eu opero pelo amor. Mas tem coisas que a gente não pode passar pano. Que a gente não... Por exemplo, amo a Luísa Sonza, o que ela fez foi racista. Eu não vou passar a mão na cabeça dela. Não gostei. Mas se ela me chama pra conversar, eu vou sentar e vou conversar com ela, porque eu sei que ela é uma pessoa Aberta. que é a favor do antirracismo. Entendeu? E aberta ao Ela diálogo. deu uma deslizada feia, mas ela deslizou e ela tá ali pra aprender, né? Não que a aprendizagem dela não pode depender dos sofrimentos de pessoas pretas, né? Teve um caso de racismo aqui e agora eu tô aprendendo. Não, você tem que aprender precisa antes disso de pra acontecer. aprender. Não precisa disso. Até me perdi aqui, mas enfim. Eu sou a favor de dialogar, assim, sabe? Tipo assim, por que você vai votar nessa pessoa? Só que aí se eu vejo que a pessoa não tá, sabe? Tipo, tá indo por um lado que assim, não quer entender, então vai com Deus, meu chapa. Na minha vida eu não quero. E você já teve alguém aí ao seu redor, na sua bolha, que é negro ou que é homossexual e decide não levantar a bandeira, fala, olha, eu já sofro demais, eu não quero defender causa, eu não quero me posicionar. Você leva na boa ou você nunca viu esse tipo de pessoa por perto? É que eu acho que é assim, a nossa vivência é um posicionamento, né? Uma pessoa LGBTQ+, uma pessoa preta, ela já se posiciona na sociedade. Melhor, ela já é posicionada dentro da sociedade. Eu acho que existem casos e casos. No momento atual que a gente vive, num Brasil que foi governado 4 anos por, assim, atrocidades, mais de 700 mil pessoas que morreram por negligência governamental, eu acho que não tem mais isso de quero me posicionar, não quero me posicionar. Né? É claro que a gente tem ressalvas, né? A gente que somos pessoas públicas, que dependemos de um trabalho e tudo mais. Às vezes a gente... Por exemplo, eu tô no Quebrando Tabu, mas eu reflito a opinião do Quebrando Tabu. Eu não reflito a opinião do Gil. Obviamente que quando a minha opinião converge com a opinião do Quebrando Tabu... Beleza, mas eu não posso abrir o meu celular, gravar um vídeo falando tudo que eu quiser e postar no Quebrando Tabu. Eu trabalho para uma empresa, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que eu não posso fazer no Quebrando Tabu, que eu posso fazer no meu perfil pessoal. Eu não posso xingar um político, mandar ele pra casa do caralho no Quebrando Tabu, mas no meu pessoal eu posso, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem que analisar o porquê dessa pessoa não querer se posicionar. Será que existe alguma coisa? Será que essa pessoa tá sendo ameaçada? Vergonha também. Será que é vergonha? Será que é teve medo algum de perder o trauma, emprego? Eu acho que tudo tem que ser analisado, entendeu? Mas eu acho que assim, esse lance tipo assim, fulano tem que, ciclano tem que, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. É a regra que eu tenho vivido na minha vida. Eu não tenho que nada, eu faço se eu quiser, eu falo se eu quiser. É Só que obrigatoriedade, assim, só que assim, chega uma hora que é tipo assim, por mais que você não tenha aqui, você não precisa ir longe, sabe? Todo mundo tem ciência do que é o Brasil, do que foi o Brasil. Você se engana se você quiser. E aí, se você quer se enganar, você vai se enganar sozinho. Eu não vou te cortar da minha vida, nunca mais quero falar com você, a não ser que você seja muito escroto. Mas assim, uma distância segura eu vou tomar.
Com razão, né? Sim. Porque eu acho que você tem o direito de votar em quem você quiser, o voto é livre, não sei o quê, a gente também. Então eu tenho o direito também de não querer compactuar com isso. Porque se você vota numa pessoa que ameaça a minha existência, Então. você tá indo contra quem eu sou, cara. E aí se você tá indo contra quem eu sou, o que eu vou fazer? Às vezes você tá indo contra quem você é, burrão do caralho. Você tá votando, você é preto, você tá votando nesse cara, meu. Mulher, né? É, mulher. Cientista. Médico, por exemplo, que as coisas que eu não consigo entender, cara. Não dá, nada justifica, né? Mas... Então, a é gente porque a segue gente lutando. nunca passou por isso. Sempre foi um negócio meio de plano de governo do PT versus plano de governo do PSDB versus não sei o quê, mas nunca teve essa coisa... Essas atrocidades, essa que- ameaça tão grande à Antes nossa você existência. discutia plano de governo. Hoje em dia você tem que combater Moral. fake news e Isso. moral. Tem que ouvir umas coisas do tipo, assim, você tem que discutir umas coisas, assim, que nem são da alçada no sentido político de presidente, de coisa, que é tipo homossexualidade, educação sexual nas escolas, banheiro. Gente, isso não tem nada a ver com presidente, nada. Mamadeira de piroca, né, gente? que nunca Claro. existiu. Na minha época não teve. Por quê? Sempre fui viadinho. Eu ia achar era bom. Por sinal, você caiu, bateu e virou, né? Então, É porque outra isso, coisa. é outra coisa, né? É outra- Eu era um grande hétero, né? Não, Com a voz grossona assim, aos 7 anos de idade. E um belo dia eu tropecei, caí numa poça de arco-íris. Quando eu voltei, falei, vinhado, que rolou? Porque é assim, né? É assim que Eu fui ensinado na escola, a né? pessoa vira, né? A pessoa vira. A pessoa não nasce, ela Não. vira. São discussões que não deviam mais estar rolando. E eu acho que, assim, como eu falei, eu sou muito a favor do diálogo, eu sou muito a favor de você não entender o que tá falando. Porque, assim, gênero é diferente de sexualidade, velho. Minha mãe nasceu em 1960, com todo respeito, falei sua idade aqui, beijo. Ai, Cacá. Mas seu filho. ela nasceu em 1960, a cabeça da minha mãe é outra. Minha mãe nunca foi pra faculdade. Com muito custo, eu tô conseguindo ensinar pra ela o que é transgeneridade, sabe? E aí, às vezes, ela vê uma pessoa trans na TV, daí eu falo, você entendeu? Aí ela falou, igual a Lina, do BBB, que é a representatividade, Que foi super velho. Olha legal. que lindo isso. A gente acha que representatividade é só pra criança, não é. A minha mãe passou a entender a transgeneridade depois que ela viu a Lina no BBB. Então, assim, cadê essas pessoas na TV? Vamos colocar? Vamos colocar mais pretos? Vamos colocar a Ariel preta? Sabe? Vamos colocar essa galera? E eu acho que eu sou muito a favor da conversa. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Só que, primeiro, você precisa estar disposto a aprender. E eu não sou o wiki preto de ninguém. Porque vem uns e falam assim, um dia eu tava no ônibus, e aí veio uma pessoa preta, e aí eu mudei de banco. Será que eu Foi sou racista? racista? Falei, não, amor, não é não. Não posso te Sabe? queimar. E até uma, Não, e até racista, uma né, coisa... Não posso te queimar. até uma coisa... Posso botar? Tem um fósforo. E eu aqui. não respondo, amor. eu só abro o isqueiro e falo, vamos conversar. E até uma coisa tipo assim, eu chamei a minha vizinha de nega do cabelo duro. Eu sou racista. Joga no Google, amor. Eu não tô aqui pra te ensinar, eu tô aqui pra conversar. O quanto cansa, porque aí virou uma muleta também. Tipo assim, eu preciso aprender. Me ensina. Mas é porque sou de outra geração. Porque o mundo mudou, precisa aprender. Tá, mas você precisa aprender só depois de foder a vida da pessoa? E outra, você não tem acesso à E informação? quanto isso cansa, que você tem que colocar na testa, não sou o seu professor. Cansa pra caralho, porque daí você, né? Você é o se grosso. recusa. Então, mas aí você não quer que eu seja racista, mas você não quer me ensinar. Meu filho, eu não tô aqui pra te ensinar. Eu acho que, assim, existem casos que são muito específicos de coisas que, tipo assim, olha, aconteceu isso. Eu não consigo entender, eu quero a sua opinião e tudo mais. Do seu ponto de vista, enquanto pessoa protagonista do movimento antirracista, como você enxerga isso? Agora é diferente, tipo assim, eu falo preto ou falo negro? Gente, essa me mata. Todos meus amigos... Essa me mata. Todos os meus amigos reclamam disso. Mas é preto ou é negro? É ou o é teu isso e cu. aquilo? Sabe, velho? Não dá. Sabe por quê? Se você jogar no Google, você vai achar vídeo no YouTube, você vai achar tese de mestrado, Busca tese de informação, doutorado. meu amor. Sabe? Se informa, não fica... É porque as pessoas querem, tipo assim, eu quero ser antirracista, mas vocês não colaboram comigo. Porra, eu já estou aqui, né, ocupado tentando Vivendo. reviver, tentando resistir, sobreviver. E eu ainda tenho que parar o que eu tô fazendo. Não, peraí, deixa eu parar de tentar sofrer um não racismo morrer. aqui, ó. Deixa eu pra eu parar te de explicar tentar. como é que funciona. Deixa eu parar de respirar um pouquinho. Não, e quando vem... E agora falando coisa de mulher, né? Que às vezes eu lembrei. Uma amiga minha postou no Facebook o seguinte. Falei assim, gente, Outubro Rosa, estamos falando de um assunto que envolve basicamente as mulheres. Vamos tentar entrevistar médicas mulheres? Sim. Né? Mano, pra o quê?
E aí os mansplaining da vida lá? Não, mas tem que ver pela capacidade, se o médico é tão capaz quanto a mulher. Ai, velho. Aí a pessoa... E a vivência fica onde, gente? Nossa, mano. Aí assim, a pessoa tá só tentando explicar, não tá pedindo pra guerrear a médica. Mas não, já que estamos falando do assunto, vamos privilegiar as mulheres. Sim, cara. Né? Não, que tem muita mulher boa também, médica, tem muita. E sempre são homens falando desse assunto. Claro, são competentes e tal, mas Ninguém tá porra. julgando. E aí Beleza, vem você a pode ser galera assim, ó. competente, mas tem alguém que sofre isso na pele, que tem sabe, como falar tem com propriedade. Sabe? Exato. Então, tipo assim, vamos privilegiar. Ai, sei lá. Vou virar a chave. Tá, Tem vire. gente que vira a volta, a gente vira a chave também. Sempre gostei de trabalhar artisticamente. Quero ser um cantor internacional. Beyoncé, te prepara que eu tô chegando. Fala pra gente sobre. Gente, meu sonho da vida é fazer turnê, é fazer clipe, sabe? É tipo, tá nos grandes palcos, nos grandes festivais, assim, desde que eu sou muito pequeno. As pessoas falam pra mim, Tem eu não tempo, sei que né? Porque você tá sendo muito... 1,81 sem o Black Power, como eu citei, com o Black dependendo é do covardia, penteado, quase 2 metros. E eu sempre quis, desde muito pequeno, sempre foi o meu grande sonho da vida, assim. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, assim, eu limpava a casa com a minha mãe, a minha mãe colocava aqueles DVD de flashback, Whitney Houston, Mariah Carey, Lionel Richie. E aí a gente ficava ouvindo aquelas músicas assim, e eu ficava imaginando muito aquilo. Teve até um episódio que tem um clipe da Whitney, de uma das minhas músicas favoritas, que é The Greatest Love of All. Que o clipe é ela chegando num teatro pra fazer um show e aí vai mostrando momentos da infância dela, de quando ela ia nos concursos de canto, assim, aí uma menina contratada que fez ela e tudo mais. E aí ela revivendo, tipo assim, nossa, tipo assim, eu vivi tudo o que eu vivi pra chegar onde eu tô aqui hoje. E a mãe dela tá lá com ela, e aí mostrava a mãe dela na plateia, e ela pequena cantando no palco. E eu vi aquele clipe muito com a minha mãe. E aí em 2018 eu fui fazer um concerto de final de ano e eu cantei essa música. E a minha mãe tava morando fora da cidade. E aí calhou de dar certo pra minha mãe tá presente. Aí eu entrei no palco pra cantar essa música da Whitney Houston com a minha mãe na plateia, que fazia muito tempo que eu não via a minha mãe, e pra eu segurar o choro, né? Que eu já falei que eu sou Mas você já chorão. sabe o que eu vou fazer, né? Óbvio, eu tô aqui pensando nisso agora. Porque, ó, se ele canta Whitney Houston, você acha que é pra qualquer um, minha filha? Meu amor, começa Tenta do trecho- fazer um I Will Eu já tô- Always Love You pra ver eu se já tô- sai. Começa do trecho que você quiser. Tá. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. Tá ótimo, Vou né? ter um falsete, minha gente! Eu adoro! Onde que eu compro o ingresso da Ai, turnê? tudo. E então esse sempre foi meu Sua sonho. mãe desmanchou, né? Nossa, eu não podia olhar pra ela. E depois ela ficou puta comigo. Ela falou, nossa, eu sou a sua mãe, eu que te coloquei no mundo e você não olhava pra mim. Eu falei, no momento que eu olhasse pra você, eu não ia fazer mais nada, meu amor. E aí eu ainda brinquei e falei, eu sou um profissional. 300 pessoas foram ali me ver, eu não posso te dar prioridade. Vai tomar no seu cu. Até porque no palco eu imagino todo mundo pelado, né? E, né, né, na tem toda plateia. essa Você, questão, eu não né? vou imaginar Ai, pelado, né, gente. minha mãe? Então eu sempre tive esse sonho, assim, desde muito pequeno. Assim, as pessoas falam, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu sempre soube que eu nasci pra ser artista, assim. E Maravilhoso. que ia demorar o tempo que demorasse, mas ia chegar. Hoje minha mãe chorou, vou contar aqui. Porque Ai, Cacá. o carro da produção, inclusive, muito obrigado, tô sendo muito bem tratado aqui. O carro da produção foi me buscar e eu contei pra ela, aqueles que eu já vou começar a chorar também. E eu falei pra ela que a Isa, ela começou a ficar famosa com 27 anos, né? E aí eu falei pra minha mãe que... porque eu sempre tive muito medo, tipo, o tempo tava passando e eu não tava conseguindo. E aí eu falei pra minha mãe, não, mas a Isa ficou famosa com 27, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu fiz 28. Aí a minha mãe falou assim, não, mas você fez 28, mas ainda dá tempo, né? E agora eu tô com Sempre 29, e aí com 28 eu entrei no Quebrando Tabu. Aí a minha mãe viu o carro da produção, aí a minha mãe foi no banheiro que tava escovando o dente, ela falou assim, você sempre falou pra mim que você ia conseguir, e eu falei pra você que você ia conseguir com 28, e você começou com 28. E hoje, em um ano de trabalho que você tá, olha onde você tá. Olha pra onde você tá e não onde você tá chegando. Dá Então, na sua assim, cara, Bi. imagina, meninas.
Traz Bem o que eu não passei leque. rimo. Traz o leque. Traz o leque. E aí, então, foi isso, assim. Então, sempre foi um sonho, assim. E eu sei que eu posso estar com, sei lá, no meu leito de morte, com 90 anos, mas eu vou realizar o meu sonho. Isso eu nunca tive dúvidas na minha vida. Por mais que eu tivesse dificuldade, isso e aquilo outro, eu sempre soube que eu ia chegar lá e eu sei que eu vou chegar. E sabe o que é curioso? Que muita Obrigada, gente ainda vai falar meninas. assim, a história do marmanjo que você falou, meninas. A Ai, história do gente. marmanjo fala assim, nossa, mas ele se incomodou com uma criança, né, fazendo sinal. E aí fala assim, nossa, mas a mãe ficou emocionada porque um carro foi buscar. Cada um sabe o tamanho da sua luta. É. Cada um sabe o tamanho da pedra que tomou na cabeça. Sim. E sim, é uma vitória, é uma conquista. Agora eu quero saber quando é que você vai começar a postar seus vídeos cantando. Então, menina, conhece o bichinho da autossabotagem? Ah. Ele mora lá em casa. Nossa, menina, então ele tá de férias na minha, só pode. Porque quando eu comecei lá atrás, 2016, que eu terminei a faculdade, comecei a fazer curso de teatro musical, não sei o que, eu pensava, ai, não vou postar vídeo porque eu não tenho material bom, não tenho uma câmera boa. Aí comprei uma câmera, falei, ai, mas a iluminação não tá legal, né? Aí depois, não tô gostando da minha aparência, ai, mas, Ai, sabe? ai. Tipo assim... Sempre. Se tu não gosta da tua aparência, o que resta aos réis mortais, meu Pra amor? mim o negócio é assim, eu me olho no espelho e eu falo assim, caralho, você é lindo pra caralho, né? Mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, nossa, mas ninguém mais vai ver isso, tá? Você tá pensando isso porque você é você. E tem muito isso, né? A gente se sabota muito, a gente se boicota muito, né? E então eu tenho... Vou soltar aqui em primeira mão. Tô produzindo meu material autoral Ai, pra lançar que minhas delícia. musiquinhas. Minhas musiconas, né? Não vou me subestimar. Mas é isso, então Musiconas. agora eu tô... De vez em quando eu posto, assim. Se você der uma olhada no meu Instagram, vira e mexe, tem um vídeo ou outro, assim, que eu acordo e falo assim, ó... Vou cantar essa música aqui. Aí eu canto e posto, assim, mas nada muito produzido. Mas assim, tô ali, tô fazendo, pronto, acabou e segui a vida. Mas é porque quando a gente gosta muito de alguma coisa, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? E aí, assim, você colocar isso pro mundo... Porque quando você coloca pro mundo, não é mais só seu, né? É de quem quiser ver e de quem quiser falar, né? E mesmo que seja errado, as pessoas podem falar. Então, mexe um pouco na minha vaidade, assim, sabe? No meu ego, assim. Tipo assim, cara, eu preciso ser bom, porque se eu não for bom, o que eu sou? Eu tenho consciência que eu sou bom, Aí mas... o que eu falo, aí você para pra pensar, os animaizinhos lá daquele perfil de 300 mil pessoas foram lá infernizar a vida do Gui. Por que não pega um vídeo, né? Que legal, olha, vamos viralizar, vamos compartilhar. Vamos compartilhar, vamos ajudar. Pra falar mal tem um monte. A gente Primeiro, assim, vai que eles vão- trabalhar o diabinho na cabeça da pessoa. Vou pegar um negro homossexual e divulgar o vídeo dele. Imagina, pra quê? Pra quê? Esse povo só quer holofote? Exatamente. Aparecido. É. Agora, o que toca na... Você já cantou a música linda, que eu adoro, gente. As divas, eu já começo a me imaginar dirigindo no carro, cantando Sim, menina, assim. vários clipes eu gravo. por dia. Enlouquecida. Escolhe outro clássico pra gente, que estaria na sua turnê. Pra eu cantar? Lógico. Tem coisa autoral? Tenho, mas não posso revelar. Ai, que nojenta. Espera, meu amor. Não, aguarde, mas Pessoa vem aí, vem nojenta. aí. Olha, eu gosto muito de Beyoncé, eu gosto muito de Rihanna, assim, dessas que ainda estão em ativa, né? Que algumas já morreram, né? Whitney Houston, tadinha. Foi uma vítima da sociedade Fala, também, Deus né? a tem, porque aquela ali, olha... Nossa, eu assisti o documentário dela, assim... Ai, não vi. Não, maravilhoso. desidratando, Também. desidratando, assim, é muito pesado. Mas, assim, eu gosto de muita coisa. O que vocês gostam? Todas elas. De muita coisa. Beyoncé. Gosto de todas elas. Falou nas divas, ainda mais nas originais, eu... Vocês querem que eu cante outra? Lógico. Ai, meu Deus. Eu devia ter me preparado. Ah, mas... Já meu sei amor. uma. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Nossa! Manda o Alicia bichinho do Keys, né? boicote voltar lá pra casa. Acabou as férias. Quero um vídeo seu Eu amanhã. vou falar pra ele ir pra puta que pariu. Quero um aí vídeo nem me seu boicota amanhã nem você. postando, tá? Cantando. Eu vou lá falar, olha, ele tá cantando, Não, meu gente, amigo. Esse homem, ele tem uma Ai. coisa, né? Assim, uma coisa que... A internet hoje produz muita coisa sem relevância nenhuma, né? Porcaria. Você vê gente aí que
E você tem um brilho, um carisma, uma coisa maluca, entendeu? Você chega que você ilumina o ambiente. Ai, obrigado. É verdade. Nossa, Como é que você... Assim, eu vejo muito assim, quem trabalha muito com rede social, né? Sempre tem aquela coisa, você tá lá batalhando, você tem talento, você tem carisma, tem tudo. Aí chega um porqueira de... né? E bomba. E bomba. Né? Como é que você se sente vendo isso? Não deve ser muito fácil, você deve se sentir meio injustiçado, com né, certeza, cara? Tipo assim, você... eu acho que tem muitas questões sociais, tem a questão de que, tipo assim, se você é uma... Às vezes eu vejo, eu vou curiar pela vida dos outros, assim, eu vejo umas pessoas, assim, não desmerecendo ninguém, tá? Uma pessoa que é branca, que é loira, que tem um olho claro, e aí tá lá, Magra. tipo assim, magra, tá com 50 mil seguidores, e aí você abre o perfil da pessoa, é só selfie. Eu também não consigo entender. Não, eu consigo. Me explica. Essa É o sociedade é o vazia que a padrão gente da tá sociedade, vivendo. né? Não, mas por que você quer seguir uma pessoa que não interessa nada? Porque você quer ser aquilo. Que a sociedade te ensinou que você quer ser aquilo. Agora, eu não consigo entender. Não é frustrante? Porque você sempre abre o teu Instagram aqui, eu não sigo essas pessoas justamente por isso. Você nunca vai ser isso. Tipo, porque eu sou assim. E a pessoa é assim, e não sei quem é assim. Mas é aquela coisa do, vou ficar nossa, a minha sofrendo. vida é uma bosta, eu nunca vou conseguir fazer essa viagem, a fulana faz e Vocês você acham se que a vida das realiza. Kardashians é daquele jeito que De passa? jeito nenhum, né? Não é, cara. Elas fazem cocô e é fedido igual o nosso. Se não mais, que eu porque, ia falar. né, usa Eu cago tanto cheiroso. procedimento lá, e enfim. E é isso, assim, tipo, a vida dessas pessoas não é uma realidade. Pra eu que sou um cara preto, que tive que construir a minha autoestima do zero, assim, depois que eu me entendi enquanto pessoa preta, de entender que, tipo assim, não é que eu não sou bonito pras pessoas, é que as pessoas têm um padrão ao qual eu não me encaixo. Então eu tenho que buscar estar em lugares e com pessoas que entendam qual é o meu padrão. Porque quem definiu o que é padrão? Exato. Eu tenho 2 olhos, né? Não desmerecendo quem não tenha, tudo mas- mais. Mas assim, eu tenho o padrão da sociedade, tipo, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho o meu padrão. Eu sou um homem preto, isso é um padrão meu. Acabou. Quem definiu o padrão? Então, assim, é muito frustrante. Tipo assim, você tá ralando pra caralho e vem uma pessoa que, tipo, tem a metade do seu talento, assim, Não, e, nem e um bombou. Sabe, você fica assim... Mas por que tem tanta fake news? Porque as pessoas têm preguiça de ir lá pesquisar para saber se é real ou não. Por que que funciona o Twitter? Porque você não precisa ler um textão, é uma mensagenzinha pequenininha ali. E as acabou. pessoas estão consumindo cada vez menos, o que exige a paciência para assistir um vídeo de 15 minutos, de 5 minutos. Para quê? Se você pode simplesmente pegar aquilo ali e, ó, acreditei, não são capazes de abrir a matéria para ler. Não, Aí não, pega isso é básico. aquele caça-clique, pronto, aquilo ali é Não, a verdade. quer ver um é que é, isso. antes de eu falar o negócio das Kardashians, mas assim, teve um muito interessante que era assim, esse negócio da Gisele Bündchen separando do Tom Brady, né? Daí a manchete era a seguinte, Cristiano Ronaldo foi o pivô da separação de Gisele Bündchen e Tom Brady. O que você pensa por isso? Bugou, né? Deu uma... Gente, o que rolou? Então, alguém furou no mínimo o olho é aí, isso. né? É. Você já pensa, Não, tá traindo com- ou o Tom ou Brady traição. tá pegando o Cristiano ou a Gisele, É, algum um dos dos dois. dois. Né? Se foi o pivô. Sim. Não, é porque o Cristiano Ronaldo conversou com o Tom Brady e aconselhou ele a não se aposentar, que era uma coisa que a Gisele queria. Não, nota 10. Você tem que ter talento pra fazer um negócio desse. Sim, Tem que ter não, talento. o clickbait da galera é 1000 de 10. É 1000 de 10. Você vai ler, eles distorcem a situação ali de uma Mas não é maneira. mentira. Né? Aquela Eles estão. Mas eles omitiram assim, eles pegaram toda a verdade, enfiaram no cu, tiraram clipes e falaram assim: vamos usar isso aqui, ó. É isso Entenda mesmo. como quiser. A idiota aqui clicou. Eu falei, não, aí você Ai, sente eu também burro, né? clico, eu também clico. Mas eu já clico. pensei que Não. não é. Agora eu clico, não porque eu acredito, mas porque eu quero saber qual foi a É volta que isso. eles deram pra chegar. Sério, porque assim, é uma Parece o criatividade. Waze quando me engana. Dá uma puta volta e cai no mesmo lugar. Você fala, Aí você fala, sacanagem. pô, forçou aqui a barra. É muito bom. Eu fico Mas pensando todo mundo nisso. gosta de uma fofoquinha, né? A gente explica. Eu acho que então. assim, gente, quem fala que não gosta de fofoca, eu desconfio. Porque Não. assim, todo mundo gosta de fofoca. Claro, seja A de questão famoso. é se você não tem o filtro pra entender quando a fofoca tá prejudicando a vida É de por outra isso que pessoa. muita gente vai votar no Lula pra descobrir o que tá nos 100 anos de sigilo lá. Isso, Brasil! Isso é uma fofoca! Brasil, olha aqui pra Todo mim. mundo Vamos gosta de fazer isso? fofoca. Vamos votar no Lula pra gente descobrir o que tá rolando? Não precisa nem gostar do Não Lula, precisa- mas faz gente, assim, não precisa. vota. Eu só quero a fofoca. É isso, eu só quero descobrir, porque a gente gosta de fofoca. Olha que Não alimentação. gosta Imagina do- na Sônia é Abrão, na isso. segunda-feira após a eleição. No dia primeiro, porque diz que o
que no dia 1º o Lula vai baixar o mandato pra mostrar tudo que ele fez de Aí a errado, gente né? vai o quê? Vai pra porta de casa, senta e fala, menina, Menina, você viu você que não tava sabe nem escondido de lá? Não, é um dossiê de 5.000 páginas. Passa aqui, tenho tempo. Viado. Gente, no Twitter eu resumo em um tweet. Eu resumo em um tweet. Manda pra mim que eu resumo. A gente só quer fofoca. A gente mas... só quer a fofoca, gente. quem não quer Se não for fofoca? pelo bem do Brasil, que seja pela fofoca de todos, que também vai acabar sendo pelo bem do Brasil. Não, É só isso. E é uma fofoca do bem, porque tem a fofoca do bem, essa é uma fofoca do bem, a gente quer saber. A gente só quer fofoca. Tá pensando na Betinha. A Betinha morreu, Betinha Sim. deixou uma carta. Ah, que vai abrir sabe sei lá Ai, quando? gente, Pelo amor de perdi a Deus, fofoca. nossa. Vi isso, eu tava de férias, Você não não vi. viu? Betinha Não, tá- morreu, né? Querida, Sim. funeral de 11 dias. Merecido, né? Porque a mulher viveu quase 100 anos, viu tudo. E aí ela deixou uma carta. Só que nessa carta, fora da carta, obviamente, ela deixou um Um pedido. sigilo de não sei quanto. Um pedido. Um que sigilo essa de não sei carta quanto só era pra abrir a carta, pra lerem a carta, daqui a, acho que 80 anos. É. Mas, gente, não Ela vou Não tem mais viva! ninguém aqui, não tem mais ninguém Não, aqui, podia- cara. Eu tô com 37. Fiquei com ódio de Nem a pau. Betinha. Do estilo de Certeza vida que ela eu quer ver levo. essa pegadinha do malandro. Não, que graça vai ter? Tem graça pra nós. Não, Exato. então, a galera que vai estar aí não vai nem saco. lembrar. Agora eu falo que é pra- agora eu vou falar pra Betinha, vocês, vocês as acham que essa fofocas carta de já não foi aberta? Charles. Ai, Sei, viu? Eu tenho Mas certeza o que que já. esperar da colonizadora? Exato, amores, o que esperar? Não é? Esse é o problema, ninguém lembra. Fica quieta, Mara. Não, mas vamos gente, a Ela mulher... era colonizadora, ela era muito fofa, uma senhorinha, né? Mas ela deu uma sofrida na galera também. É outra coisa também, esse negócio de ficar falando assim, que a pessoa idosa... Vira santo. Olha ali. Tem amigo que fala assim, gente, quanto de pedófilo aí é idoso? Quanto não sei o quê. Não é porque é velho que. O bandido tem mais- fica velho, o pedófilo fica Exatamente. velho. o filho A da puta colonizadora fica A velho. colonizadora fica velha. Não, daí fica aquele povo, né? Quem? Eu não sei. Gente, Descanse em a gente paz, vai cair. rainha. Ah, mas é. Não, tá tudo bem, ninguém tá Episódio falando de mal. Hoje, o deboche do A Pode gente Muito. deseja reciprocidade para todos. É isso, para que todas volte e para pra todos. você. Mas é isso, eu penso assim, É. mano, você mora na Brasilândia, o que tem a ver a rainha com a tua vida? Não é? Ai, rest Minhas in condolências, peace, A família real. Aí vem os... Ai, real, porque minha você... filha. Ai, a pessoa morreu, você é desumano. Fiquei. Que desumano, gente. Olha Ai, quanta você vai gente morreu quebrar por causa desse povo Mas também. não é, né? isso, eu fico Com todo revoltada. respeito, né? Mas assim, o Harry lá, né, que com Olha a o que Meghan, fizeram com ele. eles saíram de lá porque tava com medo da criança nascer neguinha. E ninguém fala Sim. sobre isso? Ninguém fala sobre isso? Desce mais um gole, me dá uma água aí, por Mas, favor, mas amiga. pensa. Ah, não, acabou. Tem mais Tem ali. aqui, meninas. Aqui, peguei Ai, aqui, pronto. obrigada. É o cúmulo. Aí fica lá. É o auge do auge, Rest né? in peace, que não sei o que. Teu vizinho ali, você não se compadece. Não, beleza, foi um ser humano, tudo mais, vamos respeitar Não, é. né, o luto de cada um, mas também não Sim. vamos, né, fingir que a pessoa não... Porque depois que a pessoa morre vira santa... Também tem outra, É um problema muito grande. Tem uma Eu acho que dessa. não precisa morrer pra virar santo, basta ficar velho, né? Não, mas tá tá velhinho, morrendo. mas tem umas velhas que beliscam a gente, né? Isso aí ninguém fala, uns velhos que passam assim, beliscam as crianças que tá fazendo bagunça, eu já fui vítima, então Eu ia falar, sei. você foi muito vítima disso? Não muito, assim, né? Eu sou católicozinho. Então, eu já falo que eu sou católicozinho, que é pra pessoa católicozinho. entender que eu não sou qualquer católico, É. né? Quer me cancela, não tô nem aí. Mas o Jesus que eu acredito é um Jesus do amor, que do mesmo jeito que fez o hétero, fez o viado. É, claro. E se eu tô aqui, foi ele que me fez. E Exato. ele ensinou a amar os pobres, a cuidar né, dos mais necessitados, e é sobre isso. E pediu um exercício pra gente muito difícil, né? Amar Amar o os próximo. outros. Como a ti mesmo, né? próximo. Que ele já Como me as cagou. pessoas se odeiam, Não, né? Jesus já me cagou. Jesus já me cagou quando ele falou amar o próximo como a ti mesmo. Porque assim, às vezes é difícil a gente se amar. Vamos falar sério? Não, e quando... então. Então, assim, se eu não tô conseguindo me amar, eu já diria RuPaul's, né? If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Em tradução livre. Se você não pode se amar, como você pode amar o Amar seu o- próximo? Não, e amar o próximo que você gosta, o coleguinha, é muito Exato. fácil. Você tem que amar aquele próximo ali, meu amor. Gente, e eu que sou religioso e pra rezar pra pessoa que você não gosta? Você faz isso? Você reza pra quem Eu você não rezo. gosta? Eu faço também. Eu rezo. E eu confesso que eu já rezei com raiva. Porque eu falava assim, Deus, eu podia estar rezando pelas crianças que estão sofrendo no hospital, pelo pessoal que tá passando fome. Eu tô rezando por Tô esse pessoal. perdendo meu tempo Pelo aqui. pessoal que tá lá na África, pelo pessoal que tá passando todos os problemas aí que eu não tenho. E eu estou rezando para este filho da puta se iluminar, porque gente Mas feliz para de não atrasar a vida dos incomoda. outros. Isso. Você tem que desejar o bem. Se a pessoa feliz, não vai enche teu transar, vai fazer um negócio, sabe? Sério, e nesse dia eu pedi desculpa, que eu tava rezando realmente com raiva, mas eu rezei
pra pessoa. Falei, cara, vai Mas ser Deus feliz. entende. É a Sabe, não intenção. incomoda a vida do É outro, mas muito você tem que difícil, rezar gente. por essa pessoa. Você desejar o Gente bem feliz não da pessoa que te incomoda. desejou o mal, assim, você rezar por um hater, sabe? O pai de santo Imagina da mãe você... Diego me mandou fazer isso. Eu falei pra ele, mas é tão difícil. Então, A imagina- entidade me falou isso. Eu falei, mas ô baiano, não dá. Não, mas o voz MC tem que rezar. Quer dizer, Imagina você desejar o bem desse governo que tá aí. Eu tô Desejar que desejando. essa pessoa, né? Gente, tem gente muito que Pelo influencia bem muito dele, menos acho na que minha ele tem que vida e sair eu do não rezo. governo. Exato. Pelo bem dele. É porque é muito hate em cima dele, pensou? sabe? Some aí, cara. Quer Mas dizer... eu tava até pensando nisso. É melhor esconder os que fez 4 anos. Já pensou esconder 8 anos? Ô, menina, Pelo muita bem dele, ele tem que coisa. deixar Pelo o bem Você dele, começou uma melhor pessoa ele- empática. Eu tava olhando pra ele e falei assim, meu, nossa, esse cara deve receber hate pra caralho, né? Não deve ser Sim. fácil. Mas logo passou. Falei, não. É, passa rapidinho, A dó né? passou, a dó passou. É um exercício que, assim, Jesus pediu. Se a gente consegue, é uma outra questão. Mas eu tô filha, a gente- trabalhando, Jesus. A gente tenta. A gente tenta. A gente tenta. Hein? Você tava brincando aqui com a gente, Gui, falando que da homossexualidade. Ai, caí e de repente virei. Em casa isso foi algum tabu pra você quebrar com a sua família? Sempre é, né? Vamos lá. O ano era 1993. Eu caí na poça. Você já quebrava tabu sem saber que ia trabalhar no quebrando Menina, tabu, assim, né? Eu não sou uma pessoa que... Eu não me identifico quanto gay, quanto bissexual, quanto pansexual. Eu me identifico como queer. Que é, né, uma tradução livre, mais próxima do português, transviado. Que nada tem a ver com transgeneridade, nem com homossexualidade. Uma pessoa que foge da heteronormatividade. É isso, porque a minha vida inteira me foi imposto que eu tinha que ser isso, isso e isso, e que eu tinha que estar nessa caixinha e nessa caixinha. Quando eu fui começando a entender minha sexualidade, eu entendi que, eu gosto mais de homem, mas eu também tenho atração por mulher. Isso falando no binarismo, né? Sem falar dos outros gêneros. Eu gosto mais de homem, mas eu também tenho tesão em mulher. Então, talvez eu seja bi. Mas será que eu sou bi? Porque aí tem os fiscais de bi, né? Que a bissexualidade não existe. Nossa, é. Ai, mas seja... não, tipo assim, aí vem uma mulher bi que tá namorando outra mulher. Mas quanto tempo que você não dá pra uma rola? Pô, velho. Não, o bissexual, meu amigo, o Juliano Dipp que fala isso, que ele tem dó dos bissexuais, porque são os mais discriminados, até no meio do LGBTQIA+, né? É porque o pessoal acha que não existe, entendeu? E por muito tempo eu fiquei, eu sou bi. Aí depois teve, talvez eu não seja bi. Não, acho que eu sou bi sim. Fiquei com essa menina aqui. Mas eu gosto mais de homem. Mas a bissexualidade não é equivalente, né? Não é 50-50. É. Você não beija um homem e aí você fala, meu Pra Deus, compensar. preciso beijar uma mulher aqui pra dar uma compensada, senão minha carteirinha de bi vai ser cancelada. Na última balada eu peguei o quê? Foi mulher, foi mulher. Pra pensar na porque próxima. tem que Pra ajustar intercalar. ali. Entendi. Então, assim, quando eu entendi a minha sexualidade, primeiro de tudo, quando eu falo que eu sou católicozinho, todo mundo fala, entendi, então só questão com sexualidade é porque você é muito religioso. Não. Não, porque desde que eu nasci eu sabia que Deus que fez os viados e pronto, e acabou. Não tem isso. Que é Bicho, o sapatões óbvio. e travesti, ele fez na mesma forma que ele fez os héteros e acabou, pronto. Dito isto, nunca foi um problema pra mim a religiosidade, porque a igreja que eu frequento, ela é, tipo assim, não muito inclusiva, não tem alguém balançando uma bandeira LGBTQ+. Aí tu lá. quer demais. Mas nunca sofri nenhum tipo de preconceito. E a minha, quando eu me assumi, que eu não gosto de usar esse termo, mas quando eu entendi a minha sexualidade, até eu conseguir começar a me relacionar, demorou muito. Porque o meu medo não era nem de mim e nem de Deus, era da minha mãe. E aí é muito cruel que uma pessoa LGBTQIA+, tenha que ter medo de contar pra mãe por medo de decepcioná-la. Tipo assim, a minha mãe é minha alma gêmea, assim, a gente é muito próximo, a gente é muito amigo. E eu tinha medo de chegar pra minha mãe e falar assim, oi, amore, eu beijo Cacá. rapazes. E ela falar, você não é mais meu filho? Eu não aceito isso, Ver eu não sua mãe tolero chorar. isso. Ver minha mãe chorar, ver minha mãe sofrer. E eu falei, caralho. E como que você vai decepcionar alguém por ser quem você é? Exato! E aí, tipo A assim, minha chegou no existência momento... vai que o decepcionar problema alguém? Chegou no momento que eu falei assim, cara, beleza, só que eu acho que eu tô gostando mais da minha mãe do que de mim. Temos um problema aí, porque eu tô deixando de viver por causa da minha mãe. E não foi ela que me pediu, foi eu que tomei como verdade isso pra mim. Sim. E eu cheguei nela e falei assim, olha, é isso, né? Tomei uma coragem, chorando muito, como vocês podem imaginar. E ela falou assim, não vai ser isso que vai fazer eu deixar de amar você. Ela falou, eu tenho medo, porque eu tenho medo de você sofrer.
E eu falei pra ela, você gostando ou não, né? Na minha cabeça, com medo dela não gostar, que ela não achou problema, mas... Porque mãe sabe, né? Um viado igual eu, minha mãe não sabia que eu... sabe? Sinceramente, a gente só Cara, vivia naquela conformidade mãe sabe ali. de tudo vê, Mãe tudo sabe. Mãe sabe, então ela sabia. E aí eu falei pra ela, eu falei assim... Ela falou, eu tenho medo que você sofra. Eu falei assim, sofrer eu vou, mas eu vou Por tantas sofrer... outras coisas também, né? Eu vou sofrer muito mais... se eu não tiver apoio dentro da minha casa. Porque eu vou ter que sair de dentro do meu conforto para buscar conforto em outro lugar. Isso é porque muito comum. o mundo vai me atacar. E se dentro da minha casa eu for atacado também, acabou. Um cara, inclusive, que... o bom da gente ser pessoas públicas, assim, né? Da que eu esteja no começo, é que as pessoas às vezes usam a gente de terapia. Eu sou fofoqueiro, então eu vou que vou. Um cara falou assim pra mim, Gui, eu tô com muita dificuldade, porque o meu filho é gay. E eu sinto que ele acha que eu não amo ele. Não. Só que eu amo ele e eu quero que ele saiba disso. E que me ajuda. E eu falei assim, velho, como que eu vou chegar pra um pai e falar assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Aí eu falei assim, não, Deus, vamos lá. Me dá uma luz aqui, Me porque orienta. essa pessoa não foi à toa que ela veio falar comigo. Sim. E eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, a primeira coisa que você tem que saber é que o amor não é uma palavra, ele é um verbo, ele é uma atitude. Então você precisa agir com o seu filho pra que ele entenda que você ama ele. Não para que ele ouça que você ama ele. Porque falar, gente, todo mundo fala qualquer coisa. Eu posso falar, eu vou votar no... Isso eu não vou falar porque, né? Mas eu posso falar que eu vou votar tal e eu não vou e não votar, entendeu? Eu posso falar, eu vou votar nulo e não vou votar no Sim. Lula. Vou votar nulo. E caso alguém tenha dúvida... Eu acho que não. não tem, né? Minha blusa aqui? Menina, eu tenho dúvida. É. Tô chocada. E aí eu falei pra ele, o amor é uma ação. Então você precisa mostrar pro seu filho que você ama ele, você precisa acolhê-lo, sim. você precisa conversar com ele, você precisa dar abertura, Demonstra. você precisa normalizar a sexualidade dele no seu ciclo. Você não pode fazer piada, você precisa defendê-lo sim quando ele se sentir atacado de alguma forma. E outra coisa, ele falou, porque eu tenho muito medo que meu filho sofra. Eu falei, se você não aceitar ele vai sofrer Muito duas mais. vezes. Tem Porque muito nem mais. você, Ser nem o seu acolhido, filho tem o poder de impedir que... Nem ele pode impedir o auto-sofrimento dele, né? E nem você pode impedir que ele sofra. O que pode acontecer é ele sofrer, ele voltar pra sua casa e ele ter com quem conversar. Sente, Então, o ameniza. sofrimento, ele vai sofrer se você não aceitar ele, né? Primeiro que ninguém tem que aceitar ninguém, né? Não, exato. Né? A pessoa nasce assim, Princípio você não vai me básico do amor é aceitar? respeitar. Eu comecei a andar, você não me aceita porque eu tô andando. Faz. Sabe? Não existe Eu isso. também sempre falo isso. Não existe de aceitar. Não tem que aceitar. aceitação. Você tem que amar a pessoa como ela é e ponto final. Porque o amor é isso, Não é né? questão de aceitar ou não. É que nem quando acontece caso de feminicídio, não aceitou o fim do relacionamento. Filho, você não tem que aceitar nada. Tipo, pra sair de casa, né? Segue teu baile. É. Não, mas é tudo tal do padrão, né? A mulher, ela começa a namorar, ela tem que casar, ela tem que ter filho, tem que ter o segundo filho. Não. Pô, mano, você não vai ter. É sempre a tal da comigo cobrança. É isso, sempre assim. É. Você não vai se arrepender? Eu falei, não sei, mas se me arrepender eu adoto. Exato. Não tenho essa coisa de querer ter uma criança Congela nascendo. meus óvulos, Já nem dá adoto, mais, faz meu qualquer filho. coisa. Às vezes o médico fala assim, tua idade não dá mais. Vai, que bom, eu não Não, gasto. olha a Cláudia Raia aí, tá? Fica esperta. Mas ela deve ter congelado. O médico fala que até os 35 você pode congelar, depois já não fica bom. Os ovos já tão velhos, entendeu? Porque eu vi nas Kardashians que Tá vendo? que eu falo delas, mas eu assisto, tá? Que a Chloe tava tentando, porque os óvulos não estavam bons ali. Tava meio michuruquinha. E você aí foi viu que fazer ela, tratamento. o Tristan tava convencendo ela a engravidar de novo com barriga de aluguel e tava pra nascer outro filho, velho. Por isso que a gente gosta de Kardashian, é fofoca. É fofoca. É umas É coisas pra que você ver acontecem. que não acontece só com a gente. Não, Não é só ali no quintal que a vizinha sai gritando. Eu olho pra Não, Às vezes Chloe. dentro da nossa amor. própria casa, que tem a gritaria Exato. também. É isso que eu fico olhando e falo assim, nossa, olha aí, ó. Chloe Kardashian, né? A mulher tem tudo na vida, mas não consegue arrumar um homem decente. Pois não tem é. coisa. Não, mentira, a gente não tem coisa em comum, porque agora eu achei. Mas até então, tava difícil achar um Tava homem decente. puxado, então. Tá puxado. O machinho hétero, ele é difícil, né? E o homem hétero cis é puxado. É né, muito gente? complicado, Assim, assim. nada contra, mas assim, muitas ressalvas. Muitas vezes. Todo Não, hoje. respeito, porque assim, o homem hétero branco cis, ele é o topo da pirâmide. Total, Um dia eu olhei pro meu amigo, ele é o leão dominante. Um dia eu olhei pro meu amigo e falei assim, como que é? Aí ele falou, como que é o quê? E foi do nada, eu tava olhando pra cara dele pensando Do assim, ó. nada. Branco, hétero, homem cis, não tem uma gota de preconceito, sabe? Magro, Mas bombadinho. é isso, porque se ainda fosse gordo, sabe? teria esse preconceito. Não é careca, não tem nenhum tipo Alto, de preconceito. não é baixinho. Aí eu falei pra ele, como é que é? Daí ele pegou e falou assim, como é que é? Eu falei assim, não tem nem, sabe, não sofre nada?
Não sai na rua, não preocupa que alguém vai confundir, não se preocupa que alguém vai te filmar, vai te tem passar a ninguém mão tentando nas te suas explicar pernas, o negócio que você tá não te sentindo. explicando, sabe? Não tem dificuldade de se encaixar, de entrar, de sentar numa determinada A mulher cadeira. Vai vai buscar- olhar pra lá. Vai buscar um sabe? emprego, vão preferir você porque você não tem filho, porque você não é negro, porque, né? E além de tudo, a gente ainda tem que defender. Eu tenho ressalvas, porque essas pessoas não. Porque assim, eu faço um pareamento, né? Eu não sei o que é o machismo, mas eu sei o que é o racismo. Ainda que eles não sejam nivelados, né, de acordo com a minha visão, são preconceitos. E eles existem. Então eu não sei o que vocês passam, mas eu sei o que eu Sim. passo enquanto um preto LGBTQ+. Então eu consigo nivelar assim, entender, tipo assim, preconceito. E a pessoa que não sofre nenhum preconceito? Como ela constrói a empatia dela? Hoje, no Globo Repórter. Eu estou me vendo naquele meme da Nazaré. Coloca os númerozinhos, eu tô tentando pensar como. Mas aí não tem, né? Tipo assim, Mas tem gente que sofre preconceito e não tem empatia. Tá até conversando sobre isso hoje. De, que tipo sofre assim, preconceito e não, tem não tem empatia com os outros. Por exemplo, eu já vi caso de homossexual sendo racista. Então, mas aí Não é dá uns o tapa? GGG+, né? A comunidade GGG+. Já ouviu falar também. dela? Eu não sabia do nome, mas sabia Gays. Gays acima de tudo. gays né? superiores também. É, aquelas gay padrão que... É isso, sabe? esse mesmo. É isso, que assim... porque a pessoa ela acha que gente. porque ela é LGBTQ+, ela não precisa... Tipo assim, eu não posso ser xingado de racista porque eu sofro preconceito também. Oh, que dó. É tipo um cancela o outro, né? É, tipo assim, não, eu sou preconceito, eu tô ileso aqui. Seu macaco. Sabe, é uns negócios... As pessoas não entendem que mesmo você sofrendo preconceito, você tem privilégios. Cara, sim. eu chego em casa 2h da manhã, na maior paz, desço no ponto de ônibus e vou pra casa sem olhar pra trás, ouvindo a minha Beyoncé no talo, dançando, fazendo performance, sem me preocupar se tem um estuprador, a espreita me esperando, velho. Eu sou homem, Mano, cara. hoje, eu vindo pra cá, eu vindo estacionar, meu carro tava 5 minutos lá da entrada, né? Aí tava no telefone, né? Nananana, comecei a sentir uma presença vindo aqui. Nananana, olhei. Cara, foi até feio o que eu fiz, mas. Tá vazia a rua, porque é lá no meio do bairro, no meio do Morumbi, que não tem ninguém. Cara, eu tive que parar, fingir que eu tava mexendo na minha bolsa pra ver quem tava atrás de mim. Então, cara. Aí depois que eu vi, falei, então. Mas eu acho que o cara ficou até assistindo meio mal, não sei, sabe? Então. Porque eu não sabia, era um vulto. E aí, o que ele poderia ter feito? Que é uma coisa que eu faço, por exemplo, aquele feminista. Eu atravesso a rua se eu vejo uma mulher vindo na minha direção, porque eu sei que ela pode se sentir desconfortável. Então a gente tem que entender o nosso privilégio. Tipo, velho, eu sou homem, eu tô andando à noite na rua. E eu sou homem preto, tá? Que eu já performo ladrão pra sociedade. Né? O estuprador. É o privilégio, coitado, é o privilégio de um lado. Ele E falou do assim. outro, não. Eu tava até estranhando a sua fala. Eu posso chegar em casa, descer do ônibus 2h, performando com fone de ouvido e tal, que não vai ter um chupador querendo me pegar. Mas a polícia tá Mas a passando, hein? polícia, menina. Não, Me deu mas até vontade de fazer ele não xixi pode, aqui. Aí eu vi isso, eu falei assim, onde que ele vai que você tá chegar? fazendo essa hora? Eu fiquei pensando, onde que ele vai chegar com essa fala? Aí quando ele falou, ninguém vai querer me pegar. Ok, né? Não tem um chupador querendo comer o amiguinho. Mas eu pensei, meu amor, com fone de ouvido, vem a polícia, você não escuta? Mas, Mesmo se tiro. você ouviu, já se lascou, né? E não ouvindo, então, É loucura, é loucura. é muito louco. É loucura. E, tipo assim, a gente tem que entender os nossos privilégios, né? Tipo assim, eu sou... É claro. Então, eu sou sei- branca. Exato. Então, assim, velho, a pessoa que ela não tem nada que não sofre nenhum tipo de preconceito, ela tem que sentar a bunda dela na frente de uma televisão, de um computador, de um livro, o que quer que seja. E ela tem que estudar. Eu conversei com... isso foi uma história real. Eu tava conversando com um amigo meu, e por isso que eu falo que eu acredito no poder do diálogo. Ele é um amor de pessoa. Primeiro que ele falou pra mim que ele não sabia que o Mano Brown... Ai, meu Vamos Deus, lá, lá gente. vem. Medo. Ele não sabia que o Mano Brown era negro. Oi? Mas achava que o Mano Brown era branco? Ele achava que o Mano Brown era moreno. Mas, gente, moreno não, Não existe, amor, mas ele não sabia. Ele é um homem branco, hétero, cis. Ele achava que o Mano Brown era moreno. Ele ficou incomodado porque ele não gostou da entrevista da Glória Maria no Mano a Mano, porque ela só falou das viagens dela. Ela não falou sobre racismo, não falou sobre nada. Eu falei assim, amor, ela não tá ali pra te ensinar. Aí eu falei pra ele, se fosse uma Sandra Nemberg gente, falando por das favor. viagens dela, você ia achar ruim? Não, e porque ela é negra, ela só pode falar sobre isso? Então, mas é porque a gente é wiki preto, já não falei pra você. Ai, cara, é É muita louco, preguiça. é bizarro, muito- é muita... E, tipo, não é nem preguiça, eu acho que é falta de tato, de falar assim, caralho, eu não passo por nada disso, mas eu preciso saber também. Porque as pessoas têm muito isso, tipo, você que é preto, você tem que combater o racismo, mas Não. é igual.
você é branca, geral aqui, tem que combater o racismo do mesmo jeito. Não, o racismo eu já vivo, você pode ajudar a combater. Exato. Quando você vê um amiguinho sendo preconceituoso, quando você Exato, vê cara. uma atitude errada, o racismo você já vive. Porque Já as pessoas usou. querem ficar em cima de boletar, mas eu não sei o que é, eu tenho medo de Mas de então dar meu lugar entenda. de falar, pelo amor de Deus, vai lavar a casa da cachorra. Não, hoje Eu tô com tem- medo de, eu tô com medo de acabar o podcast com o olho Ah, lá mas atrás, é. hein? Olho branco, É, de tanto né? virar Nossa. olho. Sinceramente, Preguiça. não dá pra viver assim. É, Olha, é muito difícil. eu vou ser a voz que eu não gosto de não. ser. Nossa, já É. deu. Olha! Gente! Tem uma hora e a gente voou. precisa liberar a nossa vítima do cativeiro. Ai, meu Deus. Ô, É. Gui, você sabe que agora você já é nosso amigo, né? Nossa, Sim, Beth. ó, aliás, a gente tá te seguindo lá no Instagram. Você faça-me o favor de publicar teus shows, que a gente vai estar lá na primeira fila, né, Tá Lívia? Dona A Cacá, A gente é né? parceiro Cacá. dos amigos. Quem é amigo é amigo, Bora filha que da bora. puta é filha da puta. É. Então, assim, é isso, entendeu? A gente sobre. senta na primeira fila, faz É escândalo, sobre. grita, linda! Entendeu? Chama a gente. É isso. Close. Gui, eu adorei te conhecer. Nossa. Quando Ai, eu obrigado. conversei com a turma, eu falei, olha só, mandei mensagem lá, já é meu amigo, chama, vamos conversar. É. E a forma que você trocou mensagem comigo, com o Rogerinho ali, que o Rogerinho já chegou te amando no grupo, falou, caraca, ele é sensacional, tipo, a pessoa que a gente quer conversar. Isso é muito bom, sentir essa energia, conseguir sentir a sua energia sem te conhecer pessoalmente. Não, e uma história sensacional, né? É. Mas- Porque a gente nem quis ficar muito sabendo. Claro, Quebrando Tabu é muito interessante, a gente acabou ficando na tua vida. É. Mas foi o que eu falei isso pra ele, eu falei, eu quero saber quem é você. É. Sabe que tem uma frase que eu falo, que eu amiga. sempre... Prepara. Eu assim, ó... Tem uma toalha aí. Ai, meu Deus! Eu Tem passei uma frase rímel. que tá até no meu caderno do TCC, no final, que ela é bem conhecida, não vou lembrar de quem é, que é assim: seja gentil com todo mundo, porque tá todo mundo lutando uma batalha que você não sabe nada sobre, nada. E isso que eu sou, eu devo muito à minha mãe. Assim, a minha mãe foi tipo assim, todo mundo fala, eu queria muito ser herdeiro. Eu sei que eu sou, porque eu herdei o coração da minha mãe. Minha mãe tem um coração lindo, assim. A minha mãe, ela é aquela pessoa que se você precisar, ela abre a boca pra você cagar dentro, assim, sabe? Às vezes acaba sendo muito boba. Eu nasci com a atualização do software, então eu já sou um pouquinho mais... Mas a minha mãe me ensinou que a gente precisa saber entrar e saber sair de todos os lugares, que a gente precisa, sabe? Porque quando eu tô aqui com vocês, é uma coisa que eu falei num outro podcast que eu fui da minha amiga, quando eu tô aqui com você, Mayara, quando eu tô aqui com você, Lívia, sou eu e você. É um coração dialogando com o outro, eu acredito muito em energia, e a gente precisa fazer essa troca. Então, assim, às vezes, sei lá, tipo... Ele foi mandar mensagem pra mim no WhatsApp, ele podia estar tendo um dia de merda. Por que eu vou piorar o dia da pessoa, sabe? Totalmente. eu Toda vez, concordo. toda vez que a gente joga Muda alguma o coisa dia pro da universo, pessoa, Vale. ele entrega de volta. Se você plantar maçã, você não vai colher laranja. Então, eu acredito muito, 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 muito nisso. Eu tento ao máximo ser uma pessoa receptiva. Tenho meus momentos que eu não sou perfeito. Opa, Quando eu todos. precisar mandar tomar no cu, eu vou mandar, Todo sem mundo mudar de de acordo roupa. com o ovo virado. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que o que falta é o que eu sempre falo, eu opero pelo amor. Apesar de ser muito medroso, eu opero pelo amor. E eu acho que é o que falta no mundo, assim, se a gente olhasse o mundo com amor mais puro e mais genuíno, que é o que eu aprendo do Jesus que eu acredito, eu acho que muita coisa a gente não faria. Claro que não dá pra fazer isso 100% do tempo, né? Eu Não. tenho minhas ressalvas. Mas eu tento ao máximo, assim, sabe? A gente tem que saber entrar, a gente tem que saber sair, a gente tem que saber cultivar as pessoas ao nosso lado, porque a gente não sabe o que a pessoa tá pelo que ela tá passando, sabe? Vai saber se a pessoa tá com uma dificuldade Você tá na aqui vida conversando dela. e você não sabe. Você tá tendo um resumo aqui. E tem muita gente que fala assim, tem que tratar bem, porque depois o mundo dá voltas. Não é porque o mundo não, dá não voltas volta, sem tratar não, bem. é. Mas você né? já tratou uma pessoa mal e se sentiu mal? Tipo, Ô, você, louco. sabe? E que você já tratou uma pessoa bem e se sentiu bem? Opa. E como que você pode saber o que o mal faz com você, saber o que o bem faz com você e ainda assim escolher o mal? Eu acho que não faz sentido. Então eu tento... Para de ser perfeito. É, gente. Não, Arruma gente, o black. eu não sou perfeito, mas assim, eu tento Nem ao queremos, máximo ah. ser uma pessoa receptiva, até porque eu já levei muita paulada na minha vida. E eu acho que ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Eu aprendi pelo amor, no caso da minha mãe, mas eu aprendi muito pela dor também, né? Porque ser quem eu sou... não é que é muito dolorido pra mim, mas faz com que a sociedade me machuque muito. E eu não quero isso, sabe? Eu quero espalhar outras coisas, eu quero, sabe? Por isso que eu quero ser cantor. Na época que eu tava
que eu fui entrar na faculdade, eu tive síndrome do pânico, né? Momento para um outro podcast que não vai dar tem que tempo. voltar. Mas eu tive síndrome do pânico, porque eu tava fazendo uma coisa que eu não queria. E eu não tinha como pagar a terapia, né? Meus pais nem sabiam que, o que é terapia, sabe? Tipo, não era da cultura dos nossos pais, é frescura. Você já tentou não ser triste? Tem isso também. Já teu rezar? E aí eu ouvia essas músicas da Whitney Houston, da Mariah Carey, Hero da Mariah Carey, não sei o que, não sei o que lá. E isso me trazia paz, assim, isso me curava por dentro. Eu pensava, eu quero fazer isso. Eu quero curar a vida das pessoas através da minha arte, como outras pessoas curaram a minha vida. Entendeu? Então é isso que eu tento fazer. E aí, se Deus quiser, logo menos estarei no Rock in Rio. Você também pode colocar a pulseirinha nesse braço aqui, né, Eu ponho, meu amor? Porque eu quero ponho. estar VIP. VIP, lá no Eu fundo. quero estar Junto VIP. com meus pais, Thaís Araújo lá Pra no quando a MTV não, o... Qual Multishow? canal? O Multishow passava, eu quero close. Beleza, Eu vou tá lá. combinado. Eu tô prometendo isso pra tanta gente, mas eu vou fazer muito show Nossa, que eu vou nem conseguir é pagar pra especial, tanta gente. Lívia! Gravado, Não, tá gravado, ó, tá gravado. Gente. Tá gravado, Tá ali, gravado. ó. Tá Ali, gravado. tá gravado ali naquela Pra não câmera. esquecer isso. Eu quero bater a Você vai cabelo assim, cair lá uma na frente. Eu quero bater. Se despede dele, fala o que você tem que falar, porque ele vai encerrar cantando. Então, Pelo amor de Deus. Não, Já vai pensando no isso. A repertório. gente se sentiu uma honrada. E assim, cara... a sua energia veio o através mínimo, do WhatsApp já, meu amor. Assim, não é por qualquer um que a gente manda carro buscar, não, entendeu? Mas eu digo, é o mínimo, assim. Eu acho que você merece todas as honras e tapetes vermelhos pelo trabalho que você faz, por tudo que você viveu, pela pessoa que você é. E a gente é muito privilegiada por estar aqui nesse trabalho e poder conhecer pessoas como você. Eu tô apaixonada pelo Gil. Maravilhoso. Vou embora da minha casa, vou morar com você. Bora. Minha mãe tá lá. Não, fazendo você e pipizinho pra Cacá nós. ainda. Tchau, amor. Eu vou morar com o pessoal lá. E é isso. Não, mas você tem que falar comigo antes, né? Porque nós Ela é somos minha marida. E somos aí, um- A gente tem um caso. Somos um trio. Dá Qual até vai briga. ser a música E- que você vai se despedir levando esse amor, essa energia, essa Isso. coisa boa pra quem tá ouvindo? Porque Cacá vai ver o podcast. Tá. Vou cantar ela, fazer surpresa. Deixa eu beber uma aguinha, né? Bebe sua aguinha. Prepara a voz. Me perdi pelo Nossa, essa música me ferra. caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dono de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dono de mim. É isso. Ah, gente, nem digo mais nada. Tchau pra vocês, até a próxima. E Te muito odeio. obrigado. Não, você me ama! Eu, geminianos. Ai, essa Gente, letra. muito obrigado. Sério, que de verdade. agradeço. É muito gostoso gente poder que falar agradece. sobre quem eu sou, sobre contar minha história, né? Eu sempre penso que quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente não tem que perguntar o nome dela, né? A gente tem que perguntar qual é a sua história. E é muito gostoso ter esse espaço aqui, poder falar sobre a minha história, poder falar da minha mãe, que eu amo tanto, falar dos meus sonhos. Mãe é tudo. E dividir com pessoas que me receberam tão bem. Não tô falando isso porque é por causa das câmeras, porque eu não sei Nem porque mentir. tem lanche ali te esperando e o carro Ai, também menina, te tinha esperando. esquecido do lanche. Exato, Eu amei, assim, ó. pessoal. Foi tudo pra mim.